Olá, tudo bem? Que a graça de Deus esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Meu nome é Daniel Ferro e se você não me conhece, vai passar a conhecer. E se você conhece, seja muito bem-vindo e bem-vinda a este canal. Aqui nós compartilhamos muitas verdades, histórias de pessoas, nós compartilhamos aqui veracidades de pessoas, principalmente que conviveram dentro da congregação cristã no Brasil. Não é questão de falar mal, é a questão nem de denegrir, é a questão de trazer clareza. Pessoas o que viveram lá dentro, o que passaram lá dentro, como que foi a vida. Muitos se desligaram e estão ou já buscaram uma igreja bíblica. O que é uma igreja bíblica? Então nós vamos compartilhando aqui e eu convido você a se inscrever nesse canal. Esse canal tem crescido muito e eu quero convidar você a fazer parte desse canal para que você receba esse conteúdo em primeiríssima mão. Estamos compartilhando vídeos praticamente todos os dias e você é bem-vindo aqui. Deus abençoe a sua vida. Somos da mesma família espiritual. Pode ser que você queira, pode ser que você não queira, mas somos todos irmãos em Cristo. Deus abençoe. Fica com Deus. E aí, gente, graça e paz. Boa tarde, povo. Deixa eu ver se tem gente por aí. Deixa eu abrir aqui o meu falador aqui. Ah, aqui ficou legal para mim ver os comentários. Eu não tenho como projetar hoje os comentários, mas eu tenho como falar para vocês aqui, ok? E sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar com o nosso irmão, o Antônio Carlos. Eu não conheço o Antônio Carlos, vou conhecer junto com vocês aqui. Não conheço nada. Quem que coordena essas questões para nós é a Aline, que é a nossa coordenadora, ela que pega os nomes, ela que conversa, e enfim, porque não dá para eu conhecer as pessoas antes de fazer a entrevista aqui. Entrevista, um podcast, um bate-papo, né? E eu vou colocar daqui a pouco aqui o nosso irmão para conversar conosco aqui. Tem gente até falando calamanaia lá na live, viu, o Antônio Carlos? Deixa eu abrir o seu microfone aqui. Tem uns que já estão manifestando o poder da unção lá. Tudo bem aí? Deixa eu abrir a sua câmera. O seu microfone está fechado, Antônio Carlos. Tá fechado. Clica nele aí para ver se ele abre. E, gente, vocês que... Aí abriu. Agora sim, deixa eu abrir aqui seu microfone pro pessoal. E quem estiver chegando por aí, envia essa live, compartilha, para que o pessoal possa ir chegando aqui também para estar conosco, ok? Deixa eu colocar aqui a câmera. Aí, irmão, tu já está ao vivo. Deixa eu ver se o seu microfone está funcionando. Tudo bem, Antônio Carlos? Tudo bem. Gente, se vocês estiverem vendo e ouvindo o nosso irmão aí, vocês falem para mim, ok? Digam para mim se o áudio dele está ok. E tá me ouvindo legal aí, né, o Antônio? Sim, sim. Ok. O pessoal te chama de Antônio Carlos mesmo ou é outro nome? Ah, é assim, minha família me chama de Antônio Carlos, o restante me chama de Antônio. Então pode me chamar de Antônio, mas fica mais fácil. Antônio. Então tá bom. Tudo bem contigo? Seja muito bem-vindo a essa live. É um, Seja é um bem-vindo aqui prazer ao estar nosso. aqui. Ah, que bom, que bom. E você me encontrou onde? No YouTube? No YouTube, comecei a ver os seus vídeos, ver suas lives, comecei a me identificar com algumas histórias. Até falar que Maicon Alves, que está aí acompanhando a gente, é meu irmão, tá? Que ele foi Ah, o cooperador de Maicon jovem. Alves. Isso, foi cooperador de jovem por 7 anos. Ah, entendi. Que legal. Qualquer hora Fala vamos pra mim. combinar dele fazer uma live com você. Vamos sim. E você mora onde? Hoje eu moro em Londrina, a minha esposa é de Londrina, a família da minha esposa é de Londrina, mas eu sou de uma cidade que chama Iepê, é interior do estado de São IEP? Paulo. Isso, interior do estado de São Paulo, entre Assis e Presidente Prudente, mais ou menos. Acho que o Presidente Prudente o pessoal conhece bastante, né? Não sei Sim, sim, se sim. você conhece. Daqui, se eu não estou enganado, Presidente Prudente vai dar cerca de 600 km daqui de onde eu estou, E, Americana e Santa Bárbara, próximo de Campinas. Aqui vai dar mais ou menos isso. É um pouquinho longe. isso, mais ou menos isso mesmo. Que Eu Mais ou tenho, menos eu isso, tenho né? uma irmã que mora eu tenho uma irmã que mora em São Carlos e tenho uma que mora em Atibaia. Ah, é pertinho aqui. Então, Atibaia é é mais ou menos isso nacional. mesmo a distância.
Viu? Deixa eu te falar. E tu é casado, irmão? Ah, sou Tu é casado? casado, desde os 20 É. anos. Quantos Hoje anos eu você tenho tem? 31. 31. 31, 11 anos de casado. Tem filhos? Tenho um menininho de 5 aninhos. Chama Ah, Pedro. legal. Pedro, eu também tenho um Pedro aqui. O meu tem 8 Ah, anos. O meu chama Pedro Henrique. o meu, O meu Antônio chama Carlos? Pedro Caetano. Pedro Caetano. Tá certo. Isso. E deixa eu falar pra você. Você, a vida inteira, esteve na congregação? Sim, vou começar contando, né, o início da, da, É, da minha vamos história, da proseando história da minha aqui, vamos família, proseando para aqui. nós conseguir entender. Quando Deus converteu meu pai, Deus chamou meu pai, eu tinha 11 meses. Eu, Ok. meu pai praticamente era alcoólatra, vivia lá no mundo, e, enfim, Deus converteu ele. Até ele sempre conta que o pessoal falava que ele ia permanecer só 6 meses e ia voltar para o mundo. E hoje já faz 30 anos, né? Aproximadamente aí, que eu tenho 31, eu tinha 11 meses, né? E aí Deus foi fazendo obra na minha família, foi convertendo as minhas irmãs, que eram mais velhas, que nós somos em seis, tá? Para você, 6. em 6 filhos, Produziu 3 homens, bastante. Floriu. isso, Aí, ó, isso, a lavoura. isso, 3 homens e 3 mulheres. É, eu sou o penúltimo, né? Eu tenho uma irmã mais nova do que eu. A minha irmã mais velha hoje tem 41, 42 anos, mais ou menos. E na época, logo que meu pai batizou, Deus já chamou as minhas irmãs. Eu sou de uma família bem simples, sabe? Meu pai é, criou a gente trabalhando na roça. Meu pai é um homem muito simples, muito humilde. Porém, meu pai sempre foi liberto, porque a gente sempre gostou de jogar bola. Principalmente meu irmão, que tá na live aí, que é cooperador jovem, sempre gostou muito de jogar bola, era doido por causa de bola. E meu pai nunca proibiu a gente de jogar bola. Toda a vida deixou. Inclusive, a mocidade ia lá no sítio, a gente morava num sítio, a uns 2 quilômetros da cidade. E aí, tipo, domingo a mocidade ia tudo pra lá, e nós ia jogar bola, né? Ia cantar hino, tocar, orar, mas a gente brincava de bola também. Meu pai nunca proibiu a gente. Eu acho que isso que Já é fez meio com que diferente. isso, eu acho que isso, eu falo que é isso que fez com que a gente permaneceu todo esse tempo também, porque se meu pai tivesse privado, talvez a gente não tinha ficado. Mas meu Entendi. pai tem uma cabeça muito assim, que ele sempre dizia, se vocês estão servindo a Deus, não é mérito meu, ele dizia. Ele já entendia essa questão um pouco da graça, entendeu? Ele dizia, não é força minha, é misericórdia de Deus. Entendi. Então, já tinha uma coisa Deixa eu muito bonita. perguntar. Eu Outra vou coisa fazendo que um meu pai... paralelo com você aqui para que eu possa ir Sim, entendendo. vamos lá. Tá me ouvindo? Tá beleza? O áudio aí tá legal, né? Sim, sim. É que às vezes tem um delay, às vezes quando eu Legal, falo com você, pode ser alguma questão. Mas é para que eu possa ir tudo bem. entendendo e também quem está assistindo talvez entender, o seu pai, então, ele veio, você tinha acabado de nascer, né? Pelo que você me falou, você tinha 10, 11 meses, é isso, né? Quando ele se converteu e bateu na Isso. congregação. E antes disso, ele era evangélico Aham. já? Meu pai era católico, a família toda católica. Toda católica, né? Entendi. Só Toda para me católica. reformular. Entendi. Perfeito. É porque ele já veio com uma visão um pouco diferente pelo que você tá falando, né? Porque normalmente quem vem falando, olha, aqui é a graça e vocês, né, isso e aquilo. Então parece que ele já veio um pouco diferente pelo que você tá me falando, né? Sim, ele já tinha um pouco de diferença, embora é, ele demorou para entender. Ele fala que ele foi entender depois de uma hora, talvez ele consiga uma live com você, ele vai falar mais exato. Eu vou falar meio por cima, que eu também não vou lembrar, Sim. assim, mas ele fala que demorou uns 10 anos para ele começar a entender de verdade a graça mesmo. Ele sofreu bastante. Meu pai é um homem de muita revelação. Deus mostra muita coisa para ele. É bonito de ver, é gostoso você conversar com ele. Sempre teve. Só que ele sofreu muito até entender a graça, né? Meu pai é muito enfermo, tem problema no coração, tem problema na coluna, sabe? É bem, bem enfermo, assim. E até ele entender a graça, ele sofreu bastante. E a gente sempre foi bem dentro da igreja mesmo, principalmente eu. Esse meu irmão, que é cooperador jovem, ele sempre foi mais aberto também. Mas eu até tenho um episódio
episódio meu, que tem um amigo meu, até hoje, que é cooperador jovem Presidente Prudente, e quando ele nem era cooperador jovem, eu nem namorava minha esposa, ele também não era nem casado, nem conhecia a esposa dele, uma vez eu fui lá, que eu sempre, a reunião do Ministério em Presidente Prudente, meu pai não tem carta, então sempre carregava meu pai, a maioria das vezes era eu que ia levar meu pai. E às vezes ia levar meu pai lá, e aí conhecia o pessoal lá e sempre congregava com eles. Aí logo quando eu tinha uns 18 anos, depois ele me contava, ele dava risada, porque eu saí aqui do sítio e nesse sistema aí ele me falou, "Ô, irmãozinho tem Facebook, do Orkut, naquele tempo do Orkut. Eu falei, não, eu sou crente. Tipo assim, eu, eu não posso, eu não tenho isso aí não. E aí, depois ficando com ele, passou pouco tempo, eu fiz um Orkut, e Orkut, aí lá um perfil. ele contava para mim depois, dava risada, assim, que eu era bem dentro Entendi. Bem com 11 rígido, né? anos, Em questão das ordenanças ali da congregação, bem rígido. isso. Esse meu irmão, que é cooperador jovem, foi selado com a promessa com 7 anos. Os irmãos iam muito orar em casa, sabe? Porque a gente morava no sítio, os irmãos gostavam muito de orar, muito, muito. Sempre tava lá com a gente orando. Minha irmã de São Paulo vamos lá pro sítio do Montônio, né? É, tinha minhas irmãs, que era moça, tinha meu irmão, então o pessoal ia muito, procurava muita gente. E tanto é que lá em casa todo mundo foi auxiliar de jovens, né? Somos em 6, todo mundo foi auxiliar de jovens. E aí meu pai foi porteiro, né? Por uns 12 anos, mais ou menos. O diácono, o saudoso diácono nosso lá, ele não saía de casa, ele sempre estava com meu pai gostava muito de orar, ele também gostava, ele gostava de profecia, e aí depois que meu pai foi pro ministério, quando meu pai foi pro ministério, eu tinha 17 anos, hoje acho que Esse vai fazer ministério é 14 diácono. anos, né? Diácono, foi pro ministério de diácono. E, e aí meu pai começou a ir nas reuniões, e aí meu pai já entendia, meu pai já tinha uma boa visão das coisas e tal, e aí meu pai começou a ir nas reuniões e começou a abrir mais a mente dele. Mas voltando lá atrás, por não ter ideia, como meu pai tinha a mente aberta, meu pai ouve pastor da Igreja Batista há 25 anos, mais ou É menos. muito diferente isso. Muito fora da Muito, casinha. muito. E ele falava para nós assim, só que não fala pros irmãos não, que se os irmãos souberem, eles vão pegar eu, tá? Porque realmente, se eles soubessem, eles Sim, iam. sim, sim. Mas eu lembro que a gente tinha o costume de deitar à noite e meu pai ligava. Tem uma rádio aqui que chama BBN, que ela é até da região de Londrina mesmo. E os pastores da Batista pregavam nela, e meu pai ouvia ela. Sempre meu pai ouviu. Nossa, totalmente fora E do sistema. totalmente fora do sistema. E só que a gente, como foi ali para a congregação, ali dentro, com aquele pensamento que a igreja salva, que é tudo aquilo, né? Isso foi implantado, por exemplo, na nossa cabeça dos filhos, né? Por muito tempo. A gente Na veio. sua vida, E aí conforme a meu sua pai veio. caminhada, você acreditava nisso, que ali era graça, como nós acreditamos, eu acreditei por muito tempo, né? Mas você já acreditava que ali era Sim, graça, tal, que ali a salvação estava ali. sim, até, vamos dizer, até uns 17 anos, mais ou menos, eu tinha totalmente essa... Embora eu me dava muito bem com outras pessoas, tanto é que o meu melhor amigo mesmo, assim, ele é da Assembleia. Então Então, já, assim, eu já é um nunca pouco entrei diferente, né? já é um pouco Eu também, diferente. Eu nunca tive... deixa eu só acertar aqui, porque eu falei que eu também sempre acreditei e tal. E na verdade, não é muito verdade isso, porque quando eu fui para me batizar e tal, eu fiquei um tempo afastado da igreja antes do batismo, dos 12 aos 17, só para me reiterar isso daqui. E Sim. aí eu comecei e voltar para a congregação através de um movimento de oração na casa de uns irmãos que era muito profeta e era muito profecia. Então esse irmão lá, rapaz, coisas, como se diz, astronômica acontecia lá, sabe? Então, e ele já vinha num contexto diferente, ele já ouvia a Voz da Verdade, que é um grupo aí da Assembleia e tal. Então eu já vim nessa pegada já com a mente bem diferente desde quando eu batizei. Mas só para continuar, antes de você continuar, Antônio, deixa eu só pedir pro povo aqui, os irmãos que estão aí, clica no joinha aí, clica no like aí, para que essa live possa ser compartilhada com mais pessoas, entende? O intuito aqui
é somar na vida de vocês e de outras pessoas, compartilhar histórias, vidas e o que aconteceu com o Antônio Carlos para ele estar nessa live, né? Tem alguma coisa esquisita que aconteceu, porque não é normal. Não é Não é normal. normal. Não é normal. Ele, filho de diácono, irmão de cooperador de jovem, tá aqui nessa live. Alguma coisa esquisita aconteceu. Vamos descobrir, nós vamos descobrir até o último capítulo aqui, nós vamos descobrir. Mas clica no joinha aí, deixa seu comentário e compartilha com o pessoal aí para que eles possam chegar até essa live para nós alcançar mais pessoas e falar do Evangelho de Cristo também. Pode continuar, ô Antônio Carlos, pode ir. Aí eu já tinha essa mentalidade, sabe? A gente conversava, mas assim, a gente não, no final a gente não aceita, né? Você sabe como que é? A gente, tipo, a gente acha que é ali, que. Só que eu nunca fui de criticar ninguém, tanto é que eu trabalhei com um cara desde os meus 13 anos, mais ou menos, e quando eu saí agora, que eu vim embora para Londrina, faz 2 anos e meio que eu tô morando em Londrina, sabe? Aí ele falou para mim, nossa, eu tenho que te falar um negócio, cara, você teve aqui tanto tempo, você é da congregação, e você nunca me atacou, ele falou para mim. Eu falei, não, o meu intuito é falar de Cristo, eu acho que nós devemos falar de Cristo. Falei para ele, não atacar. E tanto é que a gente conversava, eu conversava com ele, com outro que ia lá também, que era amigo nosso, eu até fazia umas caminhadas com ele, lá tem um campo, e a gente falava de Jesus, falava de Cristo, ele é católico. Então, assim, o nosso Bem intuito é falar de diferente. Cristo, nós não vamos entrar em atrito, né? Mas Sim, assim, eu não entendi, mas a graça não tinha caído no meu coração, porque tinha muita aflição, eu era muito aflito, sabe? E só que meu pai de um tempo para cá, ele começou a falar daí. Meu pai até então não falava muito, falava, mas não falava especificamente da graça para nós que ele tinha entendido, né? Da salvação pela graça. Mas esse meu irmão que é cooperador jovem, meu pai já entendia, tanto é que a pregação desse meu irmão já era diferente e já gerava um certo, vamos dizer assim, ciúmes às vezes, lá sim, sim. na nossa região, pelo fato do meu irmão já pregar graça, porque meu irmão tem muito conhecimento da palavra também, e até muito mais que que eu, assim, conheço pouco ainda, e vou ouvindo as suas lives aí, vou falando com meu pai para me aprender, que o meu desejo é aprender. Mas Boa. desde os meus 11 anos eu já pregava no Renan Jobs. Eu promotei ideia, esse meu irmão. Nós temos outro irmão, só que o meu outro irmão é bem quietão, sabe? Ele não é mais assim na dele e Entendi. tal, Mais reservado. mais reservadão. Mas esse meu irmão, que foi cooperador jovem, tá aí na live, a gente pregava desde os 11 anos na igreja, na reunião de jovens. Vira e mexe, nós pregava. Quando eu fui para Presidente Era Prudente, lá, pregador, era auxiliar, era músico também? músico, isso. Eu e meu irmão hoje, agora que eu não vou mais, ele também praticamente não tá indo, é, a gente toca tuba, os 3 irmãos tocam tuba. Olha só, que bacana. Eu também Os tocava três. tuba, legal. E meu cunhado, que é casado com a minha irmã mais velha, é regional, aqui nessa minha cidade. E aí a gente foi entendendo, né? Foi entendendo. E aí eu casei muito novo, a gente sofre bastante, porque, nossa, eu com a minha esposa no começo era muito difícil, porque a gente não tem instrução nenhuma, né? A gente é praticamente sem instrução. E eu digo hoje que eu falo para minha esposa que a gente cresceu junto, isso é muito bonito, isso é muito legal, tanto material quanto espiritual, que eu sempre procurei falar da palavra para minha esposa. Desde quando nós casou, eu sempre procurei falar da Bíblia, falar da palavra para ela. E para mim Só que eu tinha entender, eu vou. Deixa eu ir perguntando para você. Você conheceu ela dentro da congregação, que ela também vem de família tradicional da CCB? Ó, minha esposa já é outro, um pouco diferente, que assim, a minha esposa, o pai não era crente, e ele faleceu, minha esposa tinha uns oito anos, mais ou menos. E minha sogra ficou, devido a mãe dela ser muito dura também, minha sogra ficou uns 20 anos, mais ou menos, parada. E depois ela voltou, aí minha esposa já tinha praticamente, aproximadamente uns 8 anos aí, e a minha esposa batizou com 15 anos. Então, minha esposa, na verdade, já tinha uma mente mais assim, ela não entendia a graça, mas ela já, tipo, gostava de usar calça, gostava de usar brinco, essas coisas. Então, Já não assim, já veio de era uma família diferente, né? tão tradicional, né? Não veio já de uma família tão fechada, já foi um pouco diferente, né? Já era mais aberta já. Entendi. Até que ela sofreu bastante comigo. Eu era bem rígido no começo, nessas partes, Não assim. podia nem ter Orkut, irmão, uai.
Então, admitir que a esposa. Né? Aí você falou aí que você verdade. passou umas dificuldades no casamento por falta de instrução. Isso eu vejo praticamente em todos que passam por aqui falando que no começo do casamento, por falta de instrução, né? Infelizmente isso é uma falta muito grande que tem lá também, mas acaba não tendo instrução para ter um casamento próspero, né? Saber lidar com o casamento. Os jovens casam muito cedo também, né, o Antônio? Sim, e olha que eu fico imaginando as outras pessoas, porque meu pai sempre foi um bom exemplo. Porque meu pai com a minha mãe sempre se deu super bem. Meu pai é um homem muito, sabe, uma pessoa muito boa. Meu pai é muito paciencioso. Eu nunca vi meu pai com a minha mãe assim brigando, nunca, sabe? Claro, tem as desavenças, como todo mundo tem, isso é normal, mas assim, meu pai sempre deu um bom exemplo. Só que a Sim, gente, por ser novo, não sabe lidar com a situação, né? com E minha certeza. esposa, assim, a minha esposa, ela teve um certo transtorno, que ela perdeu o pai, ela tinha 8 anos, então ela viveu um certo transtorno, né? Então isso, ela era um pouco nervosa no começo, e eu também era um pouco da natureza mais difícil e tal. E hoje é totalmente diferente, sabe? Depois foi melhorando, a gente foi buscando, mas foi difícil. Eu acho que se tivesse uma instrução melhor, seria diferente. Mas Seria é isso que melhor, eu né? bato, é isso que eu batia muito na tecla quando eu ainda estava lá. É a questão de um culto para casal, por exemplo, que eu falo que deveria ter. Eu conheço irmãozinhos, amigos meus, pessoa conhecida meio que separou por falta de instrução, porque não conhece, não Sim. tem um ensinamento, não tem hoje, eu nem falei, né, mas hoje eu vou na igreja, eu vou numa igreja batista hoje aqui, que eu estou frequentando, aqui em Londrina, E e faz tem o tempo? culto pros homens, faz uns 2 meses, mais ou menos. Ah, 2 meses. Então é bem recente. Isso, bem recente. Mas lá tem o culto para os homens. Eu falei para minha esposa, eu ouço coisa lá que eu nunca ouvi na minha vida. Então, assim, É. coisas para o crescimento, coisa muito linda, muito, muito, sabe, diferente. E que eu acho que eu fiquei procurando isso lá, mas não ia encontrar, Não mesmo. não ia conseguir. E, mas, assim, é muito libertador, né? A graça é muito libertadora, é muito. Porque eu sempre vivi numa aflição, porque você vive achando que você tá errado em tudo, eu digo assim que tem um ancião da minha região lá, que atendia nós lá, e ele prega tão duro, que eu falava pra minha esposa assim, eu saía da igreja falando assim, eu já não vou ser salvo mais não, já perdi tudo, porque ele era tão duro na pregação, que eu falava, não tem mais jeito comigo, Não sobrou e pra isso gera, ninguém. não sobrou para ninguém, isso gera uma aflição, tanto é que esse ancião, ele teve visitando, ó, vamos lá, entrar em outro assunto, né, meu pai, há 2 anos, mais 2 anos aí de pandemia que a gente teve, né? Sim, sim, mais ou menos isso. Meu pai, ele tem problema no coração. E ele não pode usar máscara, porque usava máscara, ficava tudo desregulado, chegava ruim. Então, devido à pandemia, ele parou mesmo de ir na igreja. Daí, como ele estava enfermo, ele afastou. Em 2 anos de pandemia, é, em 2 anos de pandemia, nem o irmão do ministério, nem um conserva, ninguém ligou para ele para perguntar como que ele estava. Ninguém ligou. 2 anos de pandemia, hein, Entendi. irmão Daniel. E ele sendo diácono, né? Ele sendo diácono. Outra coisa, ninguém avisou, o ancião não foi lá na igreja e levantou lá e falou, ó, Irmandade, o irmão Antônio está afastado. Meu pai chama Antônio também, sabe? O irmão Antônio está afastado porque, por causa da enfermidade e tal. Não, a Irmandade ficava tudo querendo saber, sabe? Sem entender por que que o irmão Antônio não está vindo. Sabe? Eu acho muita falta de consideração, muita, sabe? É, isso é verdade. Isso me chocou bastante, sabe? É, muitas coisas já vinha chocando há muito tempo, mas isso me chocou bastante. E agora, quando foi agora, esses dias, uma irmã foi visitar ele e falou: eu vou entregar o ministério, né? Não dá mais para mim. E meu pai realmente não quer, entendeu? Mesmo a graça, não quer mais ficar com o ministério, não quer ficar lá. Até melhorou, sarou depois que ficou esse tempo afastado. É uma coisa incrível de se falar. É, É, eu tô deixando fluir, mas eu também quero entender como que foi esse processo de vocês ir pro evangelho, entende? Porque assim, é difícil, Antônio, para as pessoas e para mim, é assim,
é um escândalo, e Jesus é um escândalo, mas é um escândalo bom quando nós ouvimos assim que a pessoa nasceu praticamente dentro da congregação, viveu a vida inteira e está mencionando que encontrou a graça, que encontrou o evangelho, que, ou seja, isso é fantástico, uma família que vem de todo mundo, três músicos, um irmão cooperador, um pai diácono, tu que era pregador na reunião de jovem, era auxiliar. Então é uma Vixe, família tradicional. fiz parte da administração, auxiliar de administração, cuidei da mocidade, porque o nosso cooperador jovem lá na cidade já tem uns 75 anos, mais ou menos, a esposa dele é um pouco enferma, e daí o ancião me colocou uma época, quando eu estava lá, para fazer visita com a mocidade, eu que fazia visita com a mocidade. Entende? Então era bem, Então era algo que estava bem enraizado, né, meu? Não, não é fácil, é sim, só a mão de Deus para fazer isso, que eu não sei muito bem como que foi, mas eu quero entender esse contexto tá, aí. vamos lá, vamos chegar lá. Então, para começar, meu pai entendeu, meu irmão entendeu a graça, e até esse ponto, né, e aí meu pai começou a falar da graça, Mas você pode me falar como que ele entendeu? Como que ele e o seu irmão, como que seu pai e seu irmão entendeu? Ele ouvia rádio, você falou aí, BBC, né? Alguma coisa assim, você disse, seu BBN, pai. BBN. e E, ok. E ele chegou a ter um entendimento, mas foi o quê? Pela rádio, lendo a palavra, como é que foi? foi ouvindo a rádio e lendo, porque meu pai sempre leu muito, sabe? Leu muito a Bíblia. Mas às vezes só o fato da gente ler, talvez a gente não consiga entender muito fácil, né? Não sabe disso, que não, você precisa Perfeito. ouvir às vezes. Então, ouvindo a rádio e lendo, meu pai começou a entender a graça. E aí ele Entendi. começou a falar, há um tempo ele começou a falar, ele dizia assim: "Ah, não adianta nada. É, a irmã não corta o cabelo, a irmã deixa o cabelo comprido." Ele falava para nós, né? Mas a irmã fala mal da vida de todo mundo. Ele falava: "O que que adianta?" Então precisa ter, sabe? Ele começou a ter esse tipo de entendimento. É, a irmã não usa calça, a irmã faz, guarda tudo isso, mas às vezes não tem o verdadeiro amor, não tem, às vezes não se dá bem com o marido. Então, assim, ele começou a ter E esse entendimento, esse essa clareza. entendimento, E essa as clareza. reuniões Não sei chegava a se. ferir ele também, o que ele via nas reuniões ou não? Ah, sim, ele começou em algumas vezes a entrar em bastante contradições. Bastante contradições. Até teve. Eu não posso contar aqui, mas teve um fato ocorrido com a gente, comigo, com 17 anos, que eu participei de uma reunião de ministério, devido a alguma coisa que aconteceu, sabe? E isso machucou bastante a gente. Isso me minou bastante a gente. E E a gente se sentiu bastante humilhado. E depois aí meu pai começou a ver, aí na reunião, começou a ver que não era, que não, eu vejo vários irmãos do ministério contando nele, e meu irmão começou a debater, né? Eles, como ele já entendia da graça, começou, um falava com o outro: "Ah, mas não é assim, não tá certo, não." E aí eu acho que isso fez com que também meu pai passasse a falar mais pra gente, né? Embora eu tenho as minhas irmãs que ainda não entenderam bem ainda a respeito da salvação pela graça, sabe? Mas meu pai começou a falar bastante pra gente. E aí eu comecei a ouvir o que meu pai falava e procurar na Bíblia e falar para minha esposa, né? Que ela precisava entender também, né? Sim, Que eu conheço pessoas que entenderam a graça e a esposa não entendeu e daí tá sofrendo, porque daí como que faz? Fica um bem problemão, difícil, né? né? É. Só E para me reforçar aqui, irmão Antônio, eu acredito, para os irmãos que estão na live, quando o irmão Antônio está falando da graça, eu sei claro, que todos entenderam, mas às vezes tem muitos níveis de pessoas que nos assistem. Tem as irmãs de mais idade, os irmãos de mais idade. Então, quando o irmão Antônio está mencionando a graça, ele está mencionando o evangelho de Cristo. Quando entendeu o evangelho, quando entendeu que a salvação é por Cristo, somente por Cristo. Eu acredito que é mais ou menos isso que nós estamos falando. Então, essa graça, como você está falando, é o Evangelho de Jesus Cristo, ok? Só é, para dar uma reforçada, Antônio. sim, sim. Às vezes nem todos entendem, né? Porque às É, vezes acha que está falando da graça e muitos ainda hoje, claro que muitos da congregação ainda entendem que a graça é a igreja, né? Que a graça é a sim, instituição, né? sim.
Até esse ancião que foi lá no meu pai falou pra ele que eu tô indo, o Antônio Carlos tá indo em outra igreja. Ele falou pro meu pai assim, ele vai perder a salvação. Ele não pode não, vai perder a salvação. Aí eu comecei a dar risada, sabe? Eu falei, tem que dar risada, porque é muito engraçado você ouvir uma coisa dessa de uma Um ancião pessoa falar uma que, bobagem um dessa, né? ancião. Sim, é, mas assim, aí estamos vindo, né? Estamos vindo, mudamos para Londrina. Olha, se no estado de São Paulo já a gente já tinha um entendimento, chegou aqui em Londrina, pelo amor de Deus, Londrina é travado, é parado. Até eu tava vendo o menino do Caminho de Damasco, né? Que esteve aí com o irmão, né? Sim. Até conheço alguns irmãos que esteve com ele aqui. E aí, é isso mesmo, aqui é travado. Meu Deus do céu, é pior do que lá ainda onde eu estava, né? A questão de você não. E o que fez eu sair mesmo foi porque a gente começa a entender e não tem pregação do evangelho. Você não ouve do evangelho. Você vai na igreja, você ouve que Deus vai fazer, que Deus vai fazer um milagre na sua vida, Deus vai aparecer. E Deus vai fazer Entendi. uma grande obra. Meu pai, né, Deus vai fazer uma grande obra. Quando meu pai ouvia isso, meu pai falava para nós: Que grande obra? Deus já fez uma grande obra. Então, Porque que Deus já legal. Tudo fez. começou pelo seu pai, que era diácono, e tudo começou através Sim. dele alertar vocês. Falar, olha, gente, não é bem assim. Meio cauteloso, mas começou a falar pra vocês, olha, a graça é isso, o evangelho é isso. Foi mais ou menos isso, Antônio? Isso, que não depende de nós, nós não temos que fazer nada. Ele começou a falar, nós não temos que fazer nada para nós ser salvos. Cristo já morreu por nós. Não é força nossa, não é mérito nosso. Ele começou a falar, né, a respeito disso, né, que é o que a graça nos ensina, né, que é o Evangelho nos Sim, ensina. sim. Começou a falar, se a gente entender Cristo é diferente. Ele falou, nós vamos ser libertos. E aí meu pai começou a ficar liberto, entendeu? Meu pai começou a ficar diferente, porque ele era aflito também, ele era, embora sempre foi um homem de Deus, tinha revelação, visão, Deus sempre fez muita obra, vi muita obra Deus fazer, de orar e acontecer, só que meu pai era aflito, e aí começou a ter a libertação. Mas até 2 anos atrás ele sofreu muito, porque ainda ele estava dentro daquilo, né? Estava ali no ministério, estava ali vivendo aquilo, né? E quando você não concorda e você está vivendo ali, você está numa contradição. E isso Sim. é muito ruim, né? Isso é muito ruim. E vocês conversavam, ô Antônio, nós estamos falando agora aí sobre o seu pai começar a trazer para vocês essas questões do conhecimento e confronto, né, com muitas coisas, começou a perceber a palavra, mas vocês tinham conversas tipo, você tem um irmão que é cooperador de jovens, na época deveria ainda ser o cooperador, você auxiliar de administração e tudo envolvido, vocês tinham, tipo assim, uma reunião na mesa, assim, que vocês começavam a debater esse assunto, conversar, ou era ainda meio fechado isso? Era meio fechado. Era meio fechado. Meu pai falava mais com meu irmão. Até porque eu não aceitava muito no começo. Tipo, ele Você era o falava. contra. E eu falava, meu pai com meu irmão tá com converseiro, sabe? Eu nunca falei pra eles, meu irmão tá ouvindo agora, ele vai saber disso. Às vezes eu falava, meu pai tá com converseiro, meu irmão tá fora da doutrina, meu irmão tá com umas ideias muito. Falava às vezes até pra minha esposa, meu irmão tá com umas ideias, não tem nada a ver, tá por fora, tá distorcendo, né? Que é isso que a gente pensa no começo, né? Mas eles já Sim, entendiam sim. bem, e aí ele e meu pai conversavam mais. Eles há muito tempo, os dois já se conversavam bastante. Mas meu pai talvez não falava para mim muito, pra gente muito, porque a gente era mais fechado, né? E meu pai fala que ele não saiu da congregação antes pelo medo da gente também. Ele achava que se ele saísse, a gente não entendesse a graça, talvez nós ia abandonar e não ia para lugar nenhum, ele falou. Então o medo dele era esse, entendeu? Da gente não ir para lugar nenhum e ficar sem entender a graça. Entendi. A preocupação dele com os filhos, né? Então é melhor ficar aqui porque vai que sai e esse povo fica desigrejado, né? Não vai pra lugar nenhum, né? Mais ou menos isso. Sim. E aí tem minha mãe. E para você, é tão maravilhosa a graça, é tão engraçado quando o Cristo chega e toca.
que a minha mãe, todo esse tempo, meu pai ouvindo a BBN, minha mãe nunca entendeu a graça. Minha mãe era que nem a gente, minha mãe era lei, gostava de julgar, gostava de arma de calça e ver. E, e quando foi esse ano agora, poucos dias atrás, a graça caiu na mente da minha mãe, assim, sabe, como se fosse um. Um despertar, né? Caiu as escamas. Sim, e quando foi esses dias, até ela mandou mensagem para minha esposa e falou, ah, você me perdoa, que às vezes eu criticava, que usava calça, eu criticava outras pessoas, agora eu fico pedindo perdão para Deus. Ela falou, porque não tinha nada a ver, não tinha. Então você vê, às vezes a pessoa tá ali também todo esse tempo ouvindo e não conseguiu Sim, entender, sim, né? sim. Eu acho que a maioria, viu, Antônio? A maioria. A maioria não consegue entender. Muitos que vêm aqui no canal e xingam e ficam revoltados e tal. Passa um tempo, daqui a pouco vem agradecer. Olha, perdoa, porque eu não podia ouvir sua voz. Eu tenho vários que falam isso pra mim. Rapaz, eu não podia ouvir sua voz. Tinha um ódio de você, mas devagar eu fui entendendo, entendendo. Tá tudo certo. É, tem um irmão aqui, um vizinho meu aqui, a gente sempre conversava bastante. E assim, antes eu também não entendi, teve um sobrinho dele que começou a entender e começou a falar para ele. Ele falava para mim, eu falava, ah, mas ele tá por fora. Eu falei. Só que assim, eu até entendia que era. A sua câmera aí só, pode continuar. Ah, tá. Só tô tirando Eu uma achei blusa aqui. estranho. Ah, tá. Eu até entendia que era pela graça, mas daí eu achava que não precisava sair, né? Eu falava, não. E o menino criticava bastante, falava que era heresia, que é uma coisa que eu não sou muito de fazer, sabe? É ficar falando também assim que duro contra a congregação, até porque eu tenho alguns da minha família lá também, né? E eu preciso falar de Cristo para eles, né? Não criticar, não. E aí esse irmão também falava comigo, ah, meu sobrinho tá por fora, né? E quando foi esses dias ele começou a entender a graça também. Aí ele me procurou, a gente foi conversar, tal. Ele falou, como que eu fiquei tanto tempo sem saber? Ele falou para mim, eu falei, ah, é assim mesmo, é hora que cai na mente que a gente passa a entender, né? A graça. Mas agora a minha ida ali, eu não sei se eu já posso falar, eu sou meio ansioso, eu vou falando. Fica à vontade, rapaz, fica à vontade. Pode falar. Há uns 2 meses atrás, eu já estava bem desanimado, já estava congregando, mas estava. Eu não sei se o irmão viu. Eu não vi quase falando nisso. Mas eles colocaram umas plaquinhas, pelo menos aqui na igreja. Eu só prestei atenção numa igreja, porque eu ia numa igreja mais. Eu moro com a minha sogra hoje, tá? E Certo. mas eu tenho uma igreja mais perto, eu fazia comum numa igreja um pouco mais longe, que a minha esposa já ia lá há muito tempo, quando eu vim eu fazia comum lá. E tinha uma plaquinha escrita alguma coisa no fundo da igreja lá, eu não vou saber falar exatamente o que estava escrito, não sei se o irmão ouviu falar nisso, que eles colocaram ultimamente Ó, agora. me perguntaram dessa plaquinha, mas como eu tô muito, não tô inteirado desse assunto, né? Mas com certeza aqui nós temos 200 e quase 250 pessoas aqui, alguém vai saber. Os irmãos, coloca aí para mim o que que é que estão colocando na congregação, a plaquinha. Eu acho que é uma plaquinha que antigamente tinha, e aí foi tirada e talvez agora voltaram a colocar. Mas eles vão colocar aqui para mim e a Aline manda aqui para mim no WhatsApp, Aline, para eu falar o que que é que estão colocando na plaquinha lá. Mas pode falar, irmão. Mas aí, o dia E que aí eu fui, eu colocaram tava. aí? Colocaram, né, tem na igreja aqui. Eu até perdi de tirar a foto, eu ia tirar uma foto da plaquinha e acabei nem tirando a foto. Tá bem na entrada da igreja. Quando entra, tá lá. Mas praticamente ninguém vai nem ver, nem ler onde que tá a plaquinha lá. Mas aí eu li, né? Eu vi e já fiquei curioso. Eu fui ler a plaquinha. Eu não vou saber agora exatamente o que estava escrito, que já faz dias que eu vi, faz tempo já que eu vi essa plaquinha e não gravei. Mas assim, eu sei que para mim aquilo não tinha sentido, porque ele estava querendo impor que ali é a salvação, tipo, alguma coisa que ali é verdade, né? E a verdade é Cristo, não tem como. A graça é Cristo. A doutrina é Cristo. É que nem eu falo, a pessoa pergunta para mim o que é a Exatamente. graça. A graça é Cristo. A doutrina é Cristo. A salvação é Cristo. Não tem como a salvação ser alguma igreja. Não tem como. Isso não tem cabimento se você for pensar. Eu acho, Antônio, do que eu lembro, porque aqui onde eu congregava, congreguei a vida inteira, essa plaquinha foi tirada e foi colocada na casa do caseiro. E agora, não sei o que aconteceu, voltaram essas plaquinhas. Eu acho que é com o mesmo dizer. Dizendo que tudo que passa de revelação, alguma coisa assim. Daqui a pouco eu vou ler, alguém vai colocar aqui pra nós aqui e eu vou ler. Tá Mas bom. é algo realmente como você colocou, indiretamente trazendo
uma certa que aqui nós estamos certo, todas essas outras igrejas estão errado, ou alguma coisa nesse sentido. Eu acho que é isso. Alguma coisa mais ou menos nesse sentido mesmo. Eu não vou lembrar, mas na hora que alguém postar aí, você lê para nós. Eu Tá, achei tá. até interessante que eu achei até interessante que eu sigo outros irmãos e outros, e não vi ninguém postando essa plaquinha. Eu queria até que alguém postasse para mostrar, né? Não sei se pode também, como que funciona. Sim, mas na E hora que aí eles eu vi postar essa aqui, eu plaquinha. vou te falar. Pode falar. Tá. Aí foi para mim foi o ápice. Eu li aquela plaquinha, para mim acabou, porque eu falei, não tem como. Por não ver que muita gente entende, eu conversei com o irmão que ele é para frente de Maringá Ó, aqui. deixa eu ler aqui, ó. O irmão Daniel Couto colocou aqui para nós. Eu acho que é isso aqui, ó. Jesus é a cabeça da igreja. O Espírito Santo é a lei para guiá-la em toda a verdade. A sua organização é a caridade de Deus nos corações de seus membros, que é o vínculo da perfeição. Onde esses. Eu acho que não deu para escrever tudo porque o YouTube limita. Mas é onde esses não habitam, alguma coisa assim. Deixa ele completar aqui, aí eu volto a te falar. É Vou pedir isso para mesmo. a Aline coloca aqui para mim no meu celular. Mas e aí, pode seguir. Aí eu vi esse cooperador tava no aniversário e a gente comecei a falar para ele da graça, ele entrar devagarzinho, que você fica meio com medo, tem gente que é ignorante, né? E ele começou a falar para mim que ele entende, ele falou, ó, tem umas coisas da graça aí, irmão, que eu não posso pregar lá na minha região, porque se eu, nós tá deitado de noite, eu começo a falar para minha esposa, ele falou para mim, e se eu pregar, os anciãos pega eu. Eu falei, então, assim, na hora eu falei, ele entende a graça, ele tá entendendo a graça, né? E falou da salvação pela graça, do perdão, e, e assim, a questão da, eu já ouvi muita gente falar a questão da misericórdia também, eu comecei, você começa a raciocinar e você começa a pensar, né? A gente batizou muito novo e claro, eu sempre me guardei e casei, mas é muito difícil. A gente tem muitas tentações e inclusive o meu cooperador jovem me procurou, foi o único que me procurou desses 2 meses. Ele me procurou esses dias e ele é até assim tem um pouco a mente aberta. Até fui falar com ele, sabe? E conversei com ele, falei para ele da graça. Mas a pessoa tá presa ainda dentro daquilo ali, né? Dentro daquele. E aí eu falei para ele, eu falei agora um moço batiza com 12 anos. Eu falei para ele, pensa comigo. Aí você coloca na cabeça do moço que se ele não batizar e Jesus vir buscar ele, ele vai morrer e vai para o inferno, e vai aquilo tudo, né? Que a gente já sabe. É aquele pânico. E, e isso, só que o moço cresce. E eu fui moço, irmão, a gente tem os desejos da carne, não tem como. Não tem como. E aí o moço erra, ele peca, daí automaticamente joga fora. Meu Deus do céu, não tem cabimento, não tem como. E aí, você coloca na cabeça do moço que se ele batizou e se ele pecar depois, ele não tem mais perdão. E muitos não sabem o que faz, não sabem para onde vai. E eu tô aqui nessa live, olha, meu Deus do céu, para falar para quem está nos ouvindo que tem perdão, que Cristo perdoa, Cristo é misericordioso e que a salvação é Jesus Cristo. Entendeu? Eu fui para outra igreja, eu não dependo de homem, né? Não depende de instituição, mano. Nós dependemos de Cristo. A nossa salvação está em Cristo. É isso que nos faz liberto. É isso que nos faz livre em Cristo. Uau, é isso mesmo. Como isso é verdade. Como isso é a Como verdade isso? absoluta. Essa é a verdade absoluta. Somos livres em Cristo. E eu acho o mais engraçado que as pessoas acham que a gente sai e que a gente sai porque a gente quer andar de qualquer jeito. A gente, o Quer, irmão quer desviou. usar barba, quer usar calça, vocês querem o caminho largo, é o que eles falam. Fala, rapaz, eu tava É, no caminho largo, agora que as coisas ficou estreitas, agora tem que fazer as coisas certas. até ouvi o irmão falando esses dias na live e eu dei risada, eu comentei com a minha esposa e eu tinha falado para ela várias vezes, né? A questão do homem não usar short, né? Mas a mulher usa saia, né? Então a mulher mostra a perna. O que o short mostra? Simplesmente a perna.
Ainda o irmão falou, a perna da mulher é muito mais bonita que a perna do homem, né? E realmente, Com elas cuidam certeza. mais que a gente. Nunca vi a canela de um homem tentar ninguém, irmão. É, então. Ainda mais minha canela peluda não, não Não vai vai. só Não, irmão. dispersar. Se guarda, guarda a canela aí. Mas assim, já teve irmãos lá no meu serviço, né? E uma irmã que eu falei que eu tava indo, ela me parou de saudar, não me saudou mais não. Não quer mais nada comigo não, que agora eu sou. Mas assim, É a gente fica impressionante com isso, dó, né? a gente fica com dó, eu fico com dó dessas pessoas, porque elas estão presas dentro daquela religiosidade, né? Dentro daquele, que a salvação é ali, e isso é muito ruim, isso é muito Ó, ruim. deixa eu ler E eu aqui tô aqui, pra tu voltar, que você leu a placa lá, né? A Aline mandou aqui pra mim, ó. sim, Jesus é a cabeça da igreja. O Espírito Santo é a lei para guiá-la em toda a verdade. A sua organização é a caridade de Deus nos corações de seus membros, que é o vínculo da perfeição. Onde esses três não governam, é Satanás quem governa em forma de homem para seduzir o povo de Deus com sabedoria humana. aí, não precisa falar nada, pai, né? Não precisa, é só pegar o contexto disso aqui. Quem entende vai entender. Quando eu li isso, na hora, eu falei, não, para mim não dá. Eu falei, para mim não dá. Ainda fui o último culto ainda, que essa igreja que eu fui li essa plaquinha não é minha comum, é outra igreja. Mas o dia que eu li essa plaquinha, sabe, isso, eu falei, não, porque para resumir, né? Vamos falar para resumir, quer dizer, aqui tá certo e o restante tá errado, né? É isso que eu entendi, né? Não é É a isso tal da que. sabedoria humana. É a tal da sabedoria humana. Ou seja, quem estuda, quem fica é porque quer enganar o povo e é o que tá governando lá é Satanás. Indiretamente é isso que tá dizendo. Realmente merece uma live falar sobre essa placa, viu? Nunca tinha me atentado a isso. Isso. E, mas aí eu te pergunto, quem que era Paulo? Pois é, pois é. Paulo não era sábio? E por que que, bom, Paulo, enfim, Paulo, né? por, por várias vezes não repreendeu o próprio Pedro, né? Se eu não me engano. Foi. Repreendeu, né? Porque repreendeu. Então, Paulo não era instruído, não era estudado. Por que ele tinha toda aquela sabedoria? É porque foi revelação. Deus desceu do céu e deu o dom da revelação pra ele e ele escreveu as cartas, né? Pelo amor de Deus, né, gente? É isso que o irmão está falando aqui, só pegar um gancho aqui, Vamos fazer um lá. adendo. O que ele está falando realmente, por quê? O que que acontece, gente, é que Paulo extraiu muito conteúdo, inclusive da carta de Romanos, do livro de Isaías, dos livros do Antigo Testamento, de Levítico, de Êxodo, porque ele era um estudioso, falava várias línguas, era fariseu de fariseu, um cara totalmente top na questão, como se fosse hoje um teólogo, um mestre, né? Ele é mestre na palavra, né? Por isso que ele escreveu várias cartas. Por que Paulo só escreveu o primeiro Pedro escreveu só o primeiro e segundo? Porque não tinha condição de escrever. Então Deus precisou de Paulo para fazer isso, né, irmão? Entende? Então, veja bem, né? Exatamente. Aí vamos falar assim, nós não precisa examinar, nós vamos viver só pelo Espírito, só, nós não precisa ler a Bíblia. O Senhor deixou a Bíblia para nós ler. É que nem eu Ah, penso, e tá, é um pensamento meu, do seu irmão, mas é que nem eu nunca fui muito de profecia. Eu andava com profeta, eu ia com profeta, mas eu nunca fui muito de profecia. sim. Os irmãos que gostam de profecia me perdoam, mas eu não. E quando você Cuidado que os entende o canelas de Evangelho fogo de vai te Cristo, pegar. Pode falar. quando você entende, quando você entende o Evangelho de Cristo, você precisa de profecia, É né? uma Essa é a questão. pergunta, né? Hã? É uma questão muito forte essa. Então, Irmão, assim, entendeu? É uma questão sobre. Assim, irmão. Quando você entende o evangelho por completo, essa questão de revelação e a profecia com todo o cuidado no coração, mas você falou que não sabe o meu ponto de vista, é que perde muito, muito valor a questão da revelação e da profecia. Porque Cristo é sim, tudo, ele é completo. Eu, particularmente, não tenho nada contra profeta e nem profecia. Não digo que não existe profecia, entende, Antônio Carlos? Eu não digo sim, que não existe, acredito em profecia, porém, a minha vida é pautada na Bíblia e eu amo a Bíblia, amo a palavra de Deus, amo Cristo e para mim ele é o suficiente. Ele me basta em todas as coisas, entende?
é isso mesmo, é desse jeito que eu penso mesmo, é que, é, por exemplo, alguns tempos, só para ilustrar, né, para entender, eu até comentei isso com a minha esposa, eu fui, a gente comprou um apartamento, Deus preparou meu apartamento e tal, Que bênção. mas eu não, ó, simplesmente eu não busquei a palavra, nada, eu orei, entreguei na mão de Deus, né, mas assim, não precisou ninguém chegar para mim, eu falei, aí depois eu comentando com a minha esposa, eu falei, não precisou chegar meu irmão falar para mim, Deus vai te dar um apartamento, meu irmão, Deus vai, olha, Deus vai. Aí eu falei para minha esposa, será que realmente eu preciso que alguém chegue e fala para mim, para Deus eu preparar alguma coisa na minha vida? Eu sou dependente de alguém profetizar para mim? Entendeu, irmão? Entendeu o que eu Aí quis? é um assunto bacana, Antônio Carlos. Aí é um assunto muito bacana, porque isso é uma dependência muito mais emocional do que uma dependência de Deus, né? Sim, Porque, olha só, Antônio, se você é levado a uma igreja que te fala que tudo que você vai fazer, você precisa se guiar pela palavra, mas não é a palavra Bíblia, é a palavra pregoada na congregação. É essa que eles dizem que é o guia. isso, Ou seja, sim. você se torna refém daquilo. Então, tudo que você vai fazer, você é refém daquilo. Não é o que a Bíblia te diz, não é o que Deus te diz, mas é o que o pregador da congregação te diz. Entende? Então, isso você acaba se tornando um dependente. E as pessoas começam a congregar de segunda a segunda e é insaciável. Insaciável. Não, não E, consegue encontrar Deus, entende? Agora você comprou um apartamento. Deixa você falar aqui, mas só para complementar isso. Você sim, comprou um não, apartamento. tranquilo, né? Pô, você foi lá, cara, você fez só os seus cálculos, você viu se dava certo, se não dava, se a sua renda dá para pagar. É isso. Ok, agora eu vou orar a Deus e ver o que Deus vai criar os caminhos aqui para mim, o que Ele vai me orientar, o que o Espírito Santo vai me orientar. Mas é isso, não simplesmente ir lá e comprar porque Deus falou na palavra que é para comprar. Entende isso? É o que eu penso. E como o meu pai diz assim, que tem muito sentido, porque você acha que Deus não quer uma coisa boa pra gente? Você acha que Deus não quer que eu compre um apartamento? Não é verdade? Verdade. Então, esse pensamento que o irmão falou aí, essa questão de buscar a palavra, isso aí muitas das vezes trouxe tristeza para mim, que eu ia e buscava, às vezes, a palavra e parece que eu estava vazio, porque parece que, sabe? E sendo que se nós entender a verdadeiro evangelho, a verdadeira graça de Cristo, a fé vai estar no nosso coração, porque, né, a fé é Cristo, a fé, né, é o... Fala lá uma parte, né, não pode me corrigir às vezes se eu falar errado, porque eu não sou muito bom de Imagina. Bíblia, não, tá? Mas fala lá que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus, né? Boa. Então, se nós ouvir, se nós meditar na palavra de Deus, a fé vai vir, né? E é através da fé que Deus vai operar na nossa vida, né? Acho que eu tô certo nisso, né? Tá certo, é isso aí. E aí tem aquela outra parte que eu acho bastante engraçado, né? Que eu falo, que tem que ser anunciado mesmo o evangelho, tem que ser falado de Cristo, né? Porque quando lá Felipe, na parte de Felipe Eunuco lá, né? Você entendes o que lê? Ele falou, como eu posso entender se ninguém me fala? Então Como, precisa que né? alguém fala para ser entendido, né? Para ser Sim. ouvido, né? Só que a internet hoje é maravilhoso, né? Veio para a coisa que era do inimigo aí, que era, Do diabo, né? Era do que era diabo. Deus, ele é tão poderoso que do que é do diabo, ele faz falar dele, né? Eu acho assim, Anunciar o evangelho dele, né? compartilhar algo com você aqui. Eu eu acho maravilhoso ouvir que nem o seu relato e também outras questões que chegam até o canal, você dizendo lá de um cooperador que deita na cama e fica falando com a esposa do evangelho de Cristo, e ele é cooperador na congregação e tal. E eu só tenho um sentimento quando eu ouço isso. Cara, Jesus está voltando. E ele está fazendo o impossível. Porque para sair da congregação, eu falo para você, com conhecimento de causa, é mais difícil do que sair da Umbanda, da Igreja Católica, de qualquer. Embora a entidade é a mesma, que se chama religiosidade, que se chama a Grande Babel, mas, cara, se alguém está aqui nessa live ouvindo e você entendeu quem é Cristo e você foi tirado desse sistema, acredite que é muito, mas muito Deus na vida de vocês que estão aí ouvindo. Por quê? Porque não tem como, cara. Eu vivi isso por anos. Eu vivi. Tem pessoas aqui que eu conheço, eu não sei aqui, né? Quem está na live aqui não dá pra mim saber que eu tô prestando atenção em você. Mas muitas pessoas aqui, eu conheço a história. Cara, foi só Deus.
não consegue sair se não for a mão de Deus tirá-la de dentro, ô Antônio. Então, quando eu ouço isso, eu falo, cara, Jesus está mexendo onde eu nunca imaginei. Quando que eu imaginei o povo saindo da congregação, um monte de gente entregando ministério, um monte de gente renunciando por amor a Cristo, por amor à palavra de Deus. Então eu fico admirado com isso, entende? E quando eu cheguei nessa igreja que eu tô indo lá Igreja Batista, eu vi um irmão, uma pessoa. E eu falei, rapaz, eu conheço esse menino. E eu fui muito nos meus 17, 18 anos em Prudente, em Assis. Assis é a terra do profeta. Se tiver alguém de Assis aí, tinha uma profetada danada lá, acho que tem até hoje. Ah, é. O povo lá é do Calamaná, Assis. Eles gostam mesmo, é oração, é sapateada, é isso aí. Conheço muita gente, muita gente. Aí, esse irmãozinho é filho de um cooperador, ó, filho de um cooperador de Assis, hein? Cooperador que é desses profetão mesmo, que gosta. Aí eu vi ele, só que eu não lembrava o nome, não lembrava exatamente quem que era, mas lembrei da feição, né? Fazia uns 11 anos que eu não via ele. Aí acabou o culto, ele veio e ele me conheceu bem. Ah, você tá aqui? Eu falei, mas quem que eu sei mesmo? Ele falou, lá de Assis. Eu falei, ah, da congregação. Ele falou, eu tô aqui. Ele falou, irmão, entendi a graça, irmão, vim pra cá. E eu tô lá na cabeça do meu pai, pra falar da graça pra ele. É, então, assim, até conheço o pai dele, sabe? Sempre tive lá com o pai dele. E aí entra nesse assunto que o irmão falou. Bastante gente tá entendendo, né? Bastante gente tá enxergando, né? Eu acho que. Eu até falei pro meu pai esses dias essa questão que o irmão falou aí, né? Acho que Cristo tá vindo, ele tá revelando a graça, porque é ele que revela a graça pra nós, né? Exatamente. Jesus fala muito isso, né? Ele diz que É, todos que o Pai deu a ele virão a ele, e todos que virão a ele, nenhum vai se perder. Então, irmão, tá no controle dele, né? Nós temos que propagar, nós não sabemos quem é ou quem deixa de sim, ser. Então temos que propagar, esse é o nosso trabalho aqui na internet, que nós esmerilhamos a nossa vida aqui, gastamos a nossa vida mesmo aqui falando de Bíblia, falando de Jesus, falando de questões aqui. E por quê? Para encontrar aqueles que são chamados por Cristo. E quando a palavra bate no coração daqueles que são mesmo, acabou. É só anunciar, né? sim. Até alguém esses dias que conhece alguém da minha família procurou tal, e tava desesperado, porque entendeu, e falou, o que que eu vou fazer? Meu pai não entende, meu pai não entende, o que que eu vou fazer? Porque é duro, porque eu, por exemplo, ainda, quando eu saí agora, meu pai já entende, meu pai me apoiou, meu pai falou, não, vai mesmo, você entendeu a graça, só que quando você não tem muito apoio da família, e aí você sofre, a pessoa sofre bastante, né? Sim, sim. Por- Porque há Principalmente muito quando é conjugal a julgamento. questão, né? Principalmente quando é marido e É, mulher. Nossa Deus. isso. Sabe o que? Eu até vou entrar nesse assunto, que foi muito legal, que o último culto que a gente congregou, na minha comum aqui, que foi o dia que eu decidi mesmo, que eu cheguei no carro e falei pra minha esposa que eu não. Aí a gente ficou no culto, tudo já não tava mais a palavra aquela mesma coisa de sempre, aquela, né? Aí quando chegou no carro, eu falei pra minha esposa, eu tenho um negócio pra te falar. Aí ela falou, pode falar, pode falar. Eu falei pra ela, eu não vou vir mais na congregação. Aí ela respirou fundo e falou, você sabe que eu tava querendo falar pra você a mesma coisa, ela falou pra mim, só que eu tava com medo de falar pra você e você não aceitar. Aí aquilo pra mim foi, foi maravilhoso, porque, né? Porque a gente precisa estar em conjunto, né? É só E Deus, eu irmão. falei, Põe a mão pro céu, irmão. Põe a mão pro céu. não, é Tem maravilhoso, é marido maravilhoso. e tem esposa que tá sofrendo com isso, hein? Nossa Deus, tem gente que sofre com isso Sim. porque quando o cônjuge não entende, né? Fica uma dificuldade, né? É muito difícil, muito difícil. E aí minha esposa chegou lá na igreja, na igreja nova, ela se encontrou mais que eu lá. Mas e aí, como que é esse negócio? Porque a liturgia do culto é diferente, né? Como é que foi esse negócio pra vocês? Ó, eu falo que se fosse, né, naquele tempo que eu era duro, Que você não queria ter Orkut? que eu não queria ter Orkut, se fosse naquele tempo, eu já, na hora eu já saía de lá, eu nem ficaria lá. Mas hoje eu Nem ficaria. nem ficaria, eu saía. Eu falei pra minha esposa, se fosse outro tempo, porque é totalmente diferente, né? Totalmente, o povo acha que é animado, né, na congregação lá, é uma coisa muito mais animada, é uns louvor gostoso,
E você sabe que eu estava até falando a questão da adoração, as pessoas eu não sabia o que que era adorar a Deus, não entendi o que que era adorar a Deus de verdade mesmo. E é tão gostoso você adorar de verdade, né? Então, por isso que Uau, eu cara, falo, é você tá umas coisas. doido. Isso é maravilhoso, isso, Não, irmão. não, as Maravilhoso. pessoas não Eu acho que sabem. você é o primeiro entrevistado que tá falando sobre isso aqui. E é uma das coisas que eu acho mais importante. Você poder levantar a mão, você adorar, você não se preocupar quem tá do seu lado ali, mas você cantar é maravilhoso isso, irmão. É maravilhoso, é libertador. Você sabe que você não precisa ninguém pregar para você, não. Você é liberto só de você estar lá, de você adorar, de você, oh, meu Deus. Antônio, Oh. deixa eu perguntar um trem pra você. Daqui a pouco nós volta no louvor aí. Não, vamos Mas lá, vamos lá. esse ano você não vai precisar assistir a Copa escondido, então. Não, eu já não assisti escondido. Porque você falou que gostava de futebol, né? Então, no mínimo, você Ixi, assiste a Copa, né? Agora, esse ano, vai poder ficar um pouco mais tranquilo aí. eu vou poder assistir a Copa, assistir o jogo de São Paulo. Aí. Tá vendo só? É a libertação, irmão. Meu Deus do céu. Mas segue lá falando do louvor. Então, nossa, é maravilhoso essa questão de adorar, porque você adora em espírito e em verdade mesmo, você adora. Você não, sabe, não tem a ver com manifestar, com glorificar, é adoração. É muito gostoso, é muito gostoso. Nossa, eu queria que todo mundo que estivesse ouvindo nós na live que fosse liberto, né? Porque é muito maravilhoso ser liberto. Tava falando com meu pai, tava conversando com meu pai, até um assunto muito legal, a questão de abraçar, por exemplo. A gente sempre teve muita dificuldade com abraçar. Sempre meu pai foi uma ótima pessoa, mas a gente nunca pôde abraçar. Assim, nunca teve aquele carinho, chegar, abraçar. E hoje eu falo pro meu pai, eu falei, pai, eu quero chegar, eu quero te dar um abraço, eu quero abraçar você. Olha isso, gente. Pelo amor de E Deus, meu gente. pai Vocês estão falou, assistindo a live. Ouve isso daqui. Isso aqui é Cristo. Isso aqui é o Evangelho. É é libertador. Cristo. E isso é Nossa, chega a minha... encontrar Cristo, gente. É isso. Por que o irmão Antônio tá aqui? E eu sei que eu tô interrompendo ele toda hora, mas é porque eu não aguento. Olha só, como Vamos ele lá. disse, eu quero que todo mundo sinta isso. Por isso que ele pediu para nós fazer essa live com ele. É esse desejo, Antônio. Cara, eu tô tão transbordando. É isso que você tá vivendo. Eu encontrei algo tão fantástico que eu quero que as pessoas também possam encontrar. Esse é o sentimento. Sim, sim. E aí eu falei, pai, sabe, abraçar, porque, sabe, a gente não tinha nem o coisa de dizer eu te amo, porque a gente sabe, meu pai falou, aí meu pai me falou, meu pai falou, então, e isso, meu pai falou exatamente isso mesmo, porque meu pai falou, os meus pais eram muito fechados, ele falou, então eu vim para a congregação e não tem essa abertura de amor, de poder abraçar, e eu acabei passando isso para vocês, acabou sendo que vocês. Embora a gente é diferente com nossos filhos. Meus irmãos abraçam bastante os filhos, diz que ama. Eu também com meu moleque hoje, claro, e agora eu entendi, né? Então, mas eu abraço ele, e ele vem, e é aquele carinho. Isso é importante, isso é maravilhoso. Quanta gente tá precisando de um abraço? Não precisa nem, eu tô falando, ninguém precisa profetizar para ninguém, é simplesmente um abraço. Pois Um é. abraço liberta, né? Um abraço. E às vezes, gente, às vezes hoje eu posso. Olha, uma coisa muito, muito difícil, meu Daniel. Quantas vezes eu critiquei alguém da minha família? Quantas vezes eu critiquei meu próprio irmão? Quantas vezes pela religiosidade, por achar que tava ali, que tá certo. Gente, hoje eu fico olhando, sabe? Eu falo, meu Deus, aonde que eu tava? Onde tava a minha cabeça, meu pensamento? Né? Cada um, Pois é. cada um tem a sua, cada um tem a sua liberdade em Cristo, independente do jeito que o irmão é, do que a pessoa é, nós precisamos amar. É claro que tem coisa que nós não vamos aceitar dentro da palavra, nós vamos saber o que é certo, o que é errado, isso a gente vai saber, né? Mas nós precisamos amar. Eu ouvi uma coisa que é muito legal, eu amo o pecador, eu abomino o pecado, né? O que é Sim. errado vai ser errado, mas eu preciso amar as pessoas. E quanta falta de amor, só no fato, meu pai tava falando, só no fato de eu sair de lá e as pessoas já não querer saudar, mas eu, por exemplo, onde está o amor de Cristo nisso? Onde há Cristo nisso? Né? É, não tem amor.
O É verdadeiro uma amor grande é loucura, irmão. independente aonde você tá, Isso é uma aonde grande você loucura. Não vai, né? precisa ter amor, o Antônio Carlos. Não precisa ter amor. É só ter massa encefálica dentro da cabeça. É só ser, no mínimo, Sim, educado. No mínimo, educado. Porque um cristão que sim, professa a fé cristã e depois que o seu irmão sai da igreja que você está e você vira o rosto para ele como se ele fosse pior do que um animal, você não o salda, é porque você não entendeu nada de Cristo. Cristo, o cara que entregou ele para ser não, crucificado, ele abraçou e disse: Amigo, a que vieste? Ou seja, Judas, se tiver oportunidade, eu vou te resgatar. É ele que foi lá, voltou atrás do Pedro que negou ele. Esse é o Cristo, esse é o Jesus. Não é esse povo que fica, Deus vai pesar a mão. Esse é o filho. Olha o que Deus fez para você. Deus te deu um filho, tal, e agora você vai virar as costas para Deus. É esse tipo entende isso daí, ô Antônio? essa semana alguém aqui da minha família, é, do lado da minha esposa, até falou. Minha esposa tava com pedra no rim essa semana, até foi internada, tal, tomou algum medicamento. Aí ela chegou em Ixi, casa, já tô alguém até disse. vendo o que vão Aí falar. ela chegou em casa, exatamente isso. Alguém disse assim: será que não é Deus provando você porque você saiu de lá? Eu falei, meu Deus do céu. Ela veio contar pra mim e a gente começou a dar risada, porque a gente começa a dar risada, porque a gente sabe que não é, a gente sabe que não. Mas o irmão falou um assunto e é muito difícil. Eu posso falar para as pessoas que estão aí, estão querendo, às vezes, sair, ou que saíram, que estão tendo dificuldade. Não é fácil, viu? Você sair de lá de dentro. Tem hora que parece que pesa, sabe? Tem hora que parece que tem alguma coisa forte que entra na sua Hum. mente, mas é, até o dia que eu fui conversar com esse companheiro jovem, ele falou, não, vê bem. Eu falei, não, irmão, não saí por ninguém. Eu não saí. Ele falou, às vezes o irmão tá magoado com alguns. Eu falei, não saí por ninguém, não saí por mágoa. Eu nunca tive esse problema com. Tanto é que eu sou uma pessoa que eu posso ter alguém que eu não me dou bem, mas eu não tenho raiva de ninguém. Eu nunca tive raiva, eu nunca tenho. Eu não tenho. Meu coração é limpo diante de Deus. Eu posso dizer, meu coração é limpo. E se precisar eu voltar e perdoar, quantas vezes for preciso eu perdoo. Eu sempre perdoei, mesmo não entendendo a graça. E agora, entendendo a graça, eu vou perdoar muito mais, né? Ai, Aí eu Jesus falei, não, eu não Cristo. saí por causa de ninguém, não, mano. Eu falei, eu saí porque eu entendi. Eu falei pra ele, eu saí porque eu entendi a graça. Eu entendi diferente. Eu entendi que eu sou livre. Até o dia que eu falei pra minha esposa no carro, eu falei pra ela, eu falei, eu sou livre, eu não quero mais mentir, eu sou livre. Eu me sinto livre, eu quero voar. Eu falei pra ela, eu quero ser livre em Cristo. É tão gostoso ser livre em Cristo, é tão maravilhoso. Por isso que eu tô falando, quem tá aí que não é livre ainda, seja livre, descubra que você é livre e que você E não esses deve pra dois ninguém. O meses, seu tá negócio é com sendo Cristo. melhor ou pior, o Antônio Carlos? Esses 2 meses que você está lá Nossa, fora, como é que tá melhor. sendo essa sensação? Nossa, maravilhoso, maravilhoso. Eu nunca fui tão liberto, assim, fui tão gostoso igual tá sendo. Até para entender as minhas coisas, que eu não entendia, minhas dificuldades, para enfrentar minhas dificuldades, está sendo diferente. Está sendo maravilhoso. E a esposa se adaptou Hoje, bem lá? nossa, minha esposa, meu Deus do céu, ela até mais que eu, porque eu ainda tenho. Porque assim, como eu fiquei muito tempo dentro da congregação, eu tenho alguns resquícios, não tem como. A gente, né, não sabe disso, a gente tem algumas coisas. Então, assim, Muito. Alguns não. Tem uma carreta, irmão. Tem. isso. Então, assim, tem hora que tipo assim, é o que eu tô falando, não é fácil. Para mim, para ela não, ela já era mais livre, antes dela batizar, ela já ia em outras igrejas, participava de célula, já. Então, assim, ela já tinha ela já ouviu, por não ter ideia, hein? Eu não gostava nem de ir na Vulsa, hein? Você era crentão mesmo, hein? Você era Eu era, talibã da eu, CCB. eu não gostava nem de ir na Vulsa, eu não gostava nem de ir na Vulsa. Pois é. Olha só. E aí minha esposa ouvia esses louvores, eu não gostava também. Por isso que eu falo que aí eu fui entender o que que é o louvor, o que que é adorar a Deus, que é muito gostoso, que é maravilhoso. E aí eu comecei a pensar, eu falei, meu Deus do céu, tá falando de Jesus, por que não? É a Bíblia, a mesma coisa, é porque não é o hino lá da igreja onde eu vou. Então, mas quando as pessoas chegam que nem como lá na comunidade, né? E lá tem os louvores que é projetado. Então é os barbudão tocando, nego tatuado.
que tá lá na banda tocando louvor, e isso acaba sendo uma barreira muito para as pessoas que vêm da congregação. Isso é uma barreira enorme ver isso, entende? Lá o Sim. ambiente é mais escuro, é ambientizado com as lâmpadas e tal. Então a pessoa chega lá, é para ela poder louvar, adorar, não ficar preocupado com quem está em volta. Então lá já é para isso, sabe? Mas para quem vem da congregação, irmão, a vida inteira não é fácil, não. Mas você sabe que é o que eu estava falando, quando tem a doutrina que eles dizem, né, doutrina, que não é a doutrina, né? Que há mais espaço para as pessoas julgar, há muito mais espaço para as pessoas julgar. E quando nós somos livres, quando as pessoas podem andar, né, assim, livre, solto, as pessoas não vão ter espaço para julgar uma outra, É, isso é verdade. né? Agora, você Ninguém fala, fica não pode usar preocupado com calça. isso, né? Ninguém fica preocupado se a irmã Sim, veio de calça, se veio Porque o bom senso está em todo lugar, né, irmão? Uma igreja sadia, ela sim, ensina o que é o bom senso, né? O que é o pudor, o que é um homem ser um sacerdote dentro de uma casa, o que é uma mulher ser uma esposa dedicada, como que é a criação de filho. Uma igreja tem que ensinar. Agora, sobre a vestimenta, se a irmã tá de calça, se tá de... Irmão, pelo amor de Deus, né? mas, ô, Daniel, o que eu pergunto daí? O irmão entende mais a Bíblia que eu. Aonde está escrito na Bíblia que calça é roupa de homem? Que mulher Não, não pode usar calça? mas eu vou te fazer outra pergunta. Onde que a congregação se preocupa com o que está escrito na Bíblia? É, realmente, porque não prega graça, então não prega o evangelho. Não, a sua pergunta tem que ser reformulada. Irmão, qual é o tópico de ensinamento que veio falando da calça? Porque o que importa para eles é os tópicos de ensinamento, não é a Bíblia. Essa que é a Então. diferença total. Porque quando você se preocupa com a Bíblia, você vai falar o que está escrito na Bíblia. Quando você está debaixo de uma religiosidade, você se preocupa com o que a religião falou, com o que o estatuto falou, não Isso. com o que a Bíblia falou. É, exatamente isso. É o que eu falo, eles seguem os anciões, eles seguem a igreja. E eles não estão seguindo a Cristo. Não estão seguindo a Cristo, não estão seguindo o verdadeiro evangelho de Cristo. É, isso é verdade. Mas aí você está há 2 meses congregando nessa nova igreja. E que bom, e que Deus abençoe em tudo aí. Daqui a pouco eu vou abrir um pouco aqui para as perguntas, para os irmãos que quiser fazer pergunta aqui para você, porque muitos estão saindo, estão no processo e eles querem perguntar. E eu consegui abrir uma Tudo bem. janela de uma das telas aqui. E eu vou pegar as perguntas para fazer para você aqui sobre a sua saída, sobre a sua vida. Mas hoje então você está realizado em ter conseguido sair e estar nessa nova igreja, nessa nova caminhada aí. Com certeza. Nossa, totalmente diferente, totalmente Deixa, livre. deixa eu Não, fazer umas não, perguntas para você. Pode vamos lá. falar, pode concluir que eu vou fazer umas perguntas para você. Não, é isso, totalmente livre, maravilhoso. Eu queria que todo mundo vivesse isso. Eu quero que todo mundo vive isso, porque é muito bom. E o que você pensa sobre o batismo? Você acha que haverá necessidade de você ter um novo batismo? Uh, aí, 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 como que eu posso dizer? A princípio eu fui meio bravo, lá que eu falei pro pastor, ele falou, eu falei, aí eu não vou batizar de novo, não. Mas depois eu comecei a raciocinar. Se eu não te entendi da graça, serviu o batismo para mim? Não sei, Primeiro nós temos que né? entender um pouco, Antônio Carlos, sobre o que é a salvação. Para nós entendermos sobre o Então, batismo. Porque se eu não entendo nem o que é a salvação, como que eu vou entender o que é o batismo? E se eu não entendo o que é o batismo, eu vou batizar, vai ser só um banho. Porque o batismo é uma aliança. Mas é, para você fazer uma aliança comigo, então nós vamos fazer um contrato e você vai assinar. Mas você tem que ter conhecimento do contrato, senão ele não tem valor. Entende? Você precisa saber o que você está fazendo. muito importante eu ouvir isso, é muito importante. Porque assim, eu fiquei meio, né? Eu falei, Olha eu assim, fui ó, o que eu conversar com o te falo para você? pastor. Eu mesmo tenho feito batismo batizado vários irmãos que vêm da congregação e na comunidade eu mesmo batizo eles. Quando eles sentem, lá nem falo para ninguém batizar cada um. Porém, o que eu te pergunto é o seguinte: se você
batizar novamente, existe algum risco, Antônio? Algum risco de você atrapalhar a sua caminhada, a sua salvação ou alguma questão espiritual? Um novo batismo, ele pode te afetar em alguma questão? Você acha que pode afetar? Eu acho que não, acho que é o contrário. Acho que um novo batismo pode libertar de algumas coisas lá para trás. Agora fala para mim, e não batizar, pode ter algum risco em não batizar? E pode ser que o primeiro batismo seu não teve valor? Corre esse risco? Eu acho que não. Acredito que não. Então, eu acredito que sim. Eu, É, eu mas acredito, eu acredito que pode sim. falar. Eu acredito que se você não batiza novamente, você tem o risco do primeiro batismo não ter valido, não ter validade. Então, se há risco do primeiro batismo seu não ter validade porque você não tinha conhecimento, então só tem ponto positivo em você batizar de novo, porque não tem risco em você batizar de novo. Compreende isso? Não sei se eu consegui ser claro nisso. Sim, sim, sim. É bom que abre um pouco minha mente, que eu ainda tinha um pouco de dúvida nessa parte, assim, tava um pouco. Ou Mas seja, esse Antônio, irmãozinho. você batizar de novo não tem risco. Agora, se você não Não, batiza não. e o outro batismo não teve valor, aí sim tem risco. Porque Jesus falou, para Sim, entrar no reino, que é diferente de salvação, para entrar no reino, não tem como se não nascer da água e do Espírito. Então tem que nascer do batismo para você poder entrar no reino. Então, se o seu batismo não valeu, irmão, aí você corre risco. Então, isso é um ponto que eu sim. acho que vale a pena. É preocupante, né? Não, é. E foi bom isso aí, abriu minha mente nessa parte. Inclusive, esse irmãozinho que tá lá, que é filho do cooperador, ele batizou de novo. Ele já tinha pincelado alguma coisa para mim, assim, a esse respeito. Sim. É, Deixa eu só pode falar. aproveitar, aqui. Eu não vou citar o nome, se eu não, que eu não sei se eu posso, mas um encarregado local agora acabou de me mandar uma mensagem aqui pelo Facebook. Ele é de uma cidade aqui do Paraná. É, o sogro dele é encarregado regional e ele é a sogra do meu irmão, do Maicon, é, é casado com esse regional lá. E ele acabou de mandar uma mensagem aqui para mim aqui, tá assistindo nós na live. Se E eu quiser fiquei falar o nome sabendo dele, esses fica à dias, vontade. eu fiquei sabendo esses dias que ele tá entendendo a graça. Vem com nós, vamos ser livres em Cristo aí. Vamos ser livres em Cristo aí. Eu vou falar diferente, Antônio. Eu vou falar, nem venha com nós, vá com Cristo. Vá Vai com com Cristo, ele. isso, vai com ele. Seja, saia dessa escravidão, seja liberto. Mas é uma libertação mesmo, irmão. Eu falo assim, eu precisei, eu entrei em umas questões. Depois que eu fui para o ministério, ô Antônio, eu comecei a estudar muito, fazer teologias, formações, e aí eu comecei a entender muito. Mas depois eu entrei em treinamentos e me formei em coach, master coach, umas questões emocionais. E aí eu fui vendo, cara, eu fui vendo o problema, o nível que era, quantas grades e correntes tinha naquele lugar, quão profundo era o que era oculto ali, o quanto aquilo judia de pessoas. Coloca Sim, pessoas em cárceres privado ali, praticamente emocional, sabe? Pessoas que elas não têm o direito de ser livre. Irmão, ninguém pode tirar esse direito nosso de ser livre. com Se eu certeza. quiser ir na Batista, na Presbiteriana, eu posso ir onde for, não pode ser limitado isso. Sabe? E isso é tirado lá, você não pode ir, porque se você for, você tem que pedir perdão. Se você for por uma balada e encher o rabo de cachaça, você não precisa pedir perdão. Mas se você for em outra igreja, você tem que pedir perdão para tomar ceia. Irmão, Então, o dia que o ancião foi lá no meu pai falou isso pra ele. Meu pai falou, irmão, deixa eu, fique, Tiago, mas eu quero ser livre, eu quero poder congregar na Assembleia, poder ir na presbiteriana. Meu pai falou, ancião. Ele falou, irmão, daí é duro, né? Mas porque meu pai se sente livre, meu pai é livre, meu pai fala de Cristo para onde ele vai, para ele. E outra, meu pai se esbarrou muito naquela parte, né, que foi mudada em 2012, que fala que contém a palavra de Deus, né? O irmão sabe sim, disso, né? sim. Aí meu pai leu aquilo lá, meu pai falou para os irmãos, não foi eu que saí da congregação, ele falou, foi a congregação que saiu de mim, porque quando eu batizei, ela acreditava que a palavra era verdade, ele falou. Ele falou, agora ela acredita que contém.
Aí tem um Ah, áudio de um é. ancião aí, E tem um isso aí áudio de um deu ancião. um patuá danado aí, né? Deixa eu só pedir pros irmãos deixar o like aqui, É, nós já continuamos, ô Antônio. Deixa eu só pedir pros irmãos que eles vamos lá. estão aqui, eles ficam entretidos e esquecem de deixar o like. É importante pro canal, para nós alcançar mais pessoas, ok? Eu tô vendo aqui vocês compartilhando aí, mandando mensagem aqui, para mim é ótimo. Nós já vamos liberar para vocês fazer perguntas aqui, tá? E eu tô vendo alguns falando aqui que essa água é o evangelho. Nós precisamos entender a Bíblia, gente, não só como um nível, são vários níveis. Então, uma das águas que Jesus fala ali é a água do evangelho, correto? Mas para você chegar à mesa do Senhor, que é a ceia, não é só o evangelho, você precisa ser batizado. Por quê? Quando você passa pelo batismo, isso simboliza uma aliança. Abraão atravessou o rio para ele fazer uma aliança. O povo lá no deserto teve que atravessar o Mar Vermelho, que é um sinal de aliança nas águas. O povo foi batizado em cima do monte com a nuvem, porque também é símbolo de água e é batismo. A água é esse símbolo. Então é importante entender que não é só a água do evangelho, precisa ser batizado. Não que o batismo vai trazer a salvação, mas é importante porque a partir dessa aliança você pode chegar à mesa do Senhor e tomar ceia. Só para responder aos irmãos que estão colocando aqui que essa água seria a água do evangelho, embora também mas existe camadas de revelação na Bíblia que nós precisamos entender por completo, ou pelo menos tentar mergulhar um pouco mais, mas eu só quis dar essa interação aqui para nós continuar. Outro dia nós falamos sobre os batismos aí no espírito, no corpo. A Bíblia fala de batismo com fogo, a Bíblia fala de batismo no corpo de Jesus, então tudo isso são batismos, entende? Mas vamos lá. Deixa eu falar com o Antônio aqui, que eu quero liberar para vocês fazer as perguntas aqui. Pode continuar. Eu cortei você aí para responder os irmãos, para pedir para eles deixar o like aqui, mas continue aí. Se tu lembrar, continue. É isso aí. Acho que agora eu me perdi um pouco, mas não tem problema. Mas aí Mas meu pai me esbarrou muito, começou a esbarrar bastante nessa parte. Aí meu pai falou assim, depois de Jó, veio Isaías, Jeremias, ninguém falou nada que o livro de Jó estava errado. Aí esses dias, parece que um ancião aí falou que o livro de Jó estava errado. Ele falou que tem umas coisas erradas lá. Ele falou, veio Jesus, veio tudo, não falou, agora os irmãos descobriram que tem alguma coisa errada. Ele falou, esse povo, eles acabam complicando tanto, Antônio. Eu não sei se aí teve uma questão aí de. é, uma questão sobre negócio de 7 partes aí. Eu não tenho conhecimento sobre isso, também não tenho questão de ir contra os irmãos, mas é tipo a loucura assim. Vieram com uma questão que o Franciscon é o anjo que está no Apocalipse, que um pé está no mar, outro está na terra, que ele que veio trazer, que os crentes da congregação são os escolhidos, são eles os. E o povo sem Bíblia entrou de cabeça acreditando nessas coisas que são por falta de Bíblia, por falta de simplesmente ler o Evangelho. Entende? Retificando aqui, o que o Daniel Couto está dizendo, que até tá somando aqui na live, pelo que eu tô vendo, fazendo várias colocações aqui. Ele disse assim: ó, mas como na CCB pregam o batismo como perdoador de pecados, é importante deixar isso bem claro. Exatamente. Que não é o batismo que perdoa o pecado, muito menos o batismo da congregação, não é a água que perdoa pecado. O único que perdoa os nossos pecados, pagou por eles, foi Jesus, o Cristo de Deus. É Ele que pagou por nossos pecados. Não é o batismo, é Jesus. Quando nós confessamos Ele como Senhor, Ele automaticamente nos salva. Mas entende, ô Antônio, essa questão que o pessoal começou a acreditar nessas revelações loucas aí, nessas revelações sem fundamento bíblico, porque não tem Bíblia, porque nunca parou para estudar, né? e tanto é que o Franciscão não veio sozinho, né? E os outros que vieram com ele, eles estavam Você errados, só ele assistiu estava o certo? podcast aqui que eu fiz com o Itamar Coutinho? Não, não vi. Não. Ele é um historiador, eu acho que ele já queimou uns 20 anos da vida escrevendo livros sobre a Um, de, historicidade da congregação. um de óculos? Não. Não, 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 que lá né? é o William. Também é Ah, historiador. Mas o que sim. vai vir aqui, ele já gravou e ele vai vir aqui, eu acho agora esse final de semana nós vamos gravar um podcast ao vivo aqui, ele vai vir do Paraná para nós gravar.
E ele conhece muito bem, ele estudou por anos a vida do Franciscon, da esposa, de como começou. Cara, nada a ver com aquela história que a gente ouve. Nada a ver. Tem. Sim, Depois você assista pra você ver. Mas, eu ó, já ouvi alguma coisa, é. não dele, mas de Sim. outros, assim, eu ouvi algumas coisinhas, assim, que não bate, não... Mas deixa eu abrir aqui para as perguntas, gente. Vocês que têm perguntas aí, e eu tô aqui todo dia fazendo live, né? Eu indico vocês fazer pergunta pro Antônio Carlos, porque para mim vocês já fazem pergunta todo dia, mas se quiser perguntar, viu? Vamos lá, Mas se eu não souber, o Daniel responde. mas e aí, hoje você se sente muito mais livre, com certeza, você já respondeu isso, né? Se sente muito mais liberto e tranquilo, né? Muito A sua liberto, muito. cidade aí é um bairro, uma cidade grande ou pequena? Não, eu sou de Londrina, Londrina, Paraná. Sim, é É, grande aí? você não conhece, né? Desculpa, eu falei. Não conheço. É 600 mil habitantes. Tá, e o seu bairro, onde você mora, já faz. Você falou que tá 2 anos e pouco aí com a sua sogra, é isso? Isso, acho que aqui dentro de um mês, mais ou menos, eu vou mudar para o meu apartamento, mas o bairro é grande. A cidade é Entendi. muito grande. Então não tem muito disso. Por quê? Quando a pessoa mora em um bairro muito pequeno ou cidade muito pequena, aí dá um certo, né, desconforto quando a pessoa sai da congregação, porque todo mundo Ah, conhece tudo, é aquela coisa, né? sim, depois que eu saí, eu não fui mais para minha cidade, mas lá na minha cidade eu conheço um monte de gente. Eu tenho certeza que eu vou E esbarrar agora? com os lá, né? Depois Eu vou esbarrar. dessa live? Mas é o que eu falei, quando a pessoa é muito ignorante, eu não quero nem conversar, assim, de falar, não, você fica dentro do seu pensamento, do que você tem, agora, se você quiser ouvir o que eu tenho para falar, se conversar normal, agora, se for para vir com ignorância, com coisa, eu não, se estiver me ouvindo e estiver me vendo, já, a minha intenção é falar de Cristo, não é discutir com ninguém e nem tô Sim, falando que sim. eu sou o certo também, que eu descobri o mundo, não, eu sou livre em Compartilhando a Cristo. Se sua você vida, a quiser. sua história, Tem, né? até se tem alguém me ouvindo aí que tiver entendendo um pouco a graça, e eu não sou muito bom dos melhores, não. Estou aprendendo também, mas quiser conversar comigo, quiser entrar em contato comigo, eu acho que o nosso trabalho é esse, né? Tá certo. Não sou muito dos bons, não. Tanto é Ó, que o Fernando até quando, Santos, que é um é, parceiro aqui do canal, ele é lá de Portugal, e os irmãos que fazem um superchat, então a pergunta ela fica aqui em destaque. Eu não sei se outros irmãos perguntaram antes, mas o irmão fez um superchat e a pergunta dele tá aqui, ó. Ele diz assim, ó. O irmão Antônio, agora que está a ir ao encontro do verdadeiro Cristo, o que mudou na sua vida? mudou tudo, simplesmente tudo, simplesmente tudo. A questão de ser livre em Cristo, né, que é muito maravilhoso, mudou meu relacionamento com minha família, assim, em questão de amor, eu acredito, com a minha esposa também. A gente passa a entender as pessoas melhor, a gente passa a se relacionar muito melhor com as pessoas, né? É maravilhoso, é muito gostoso. Até no trabalho da gente, no serviço da gente, a gente é outra pessoa. Eu, A eu, leveza, eu, eu né? sempre, eu não minto, não, eu sempre fui ignorante, eu sempre fui um cara duro de lidar, eu vim melhorando com o tempo, mas eu era muito chato, eu era briguento, eu era ranzinza, sabe? E eu mudei muito. Hoje eu sou outra pessoa, totalmente diferente. Mudou tudo, Condenava então. demais, condenava demais. Pra mim tava tudo errado. Tava tudo... Tá até abraçando agora, né? Tá até Não abraçando o abraça, pai agora agora. não é abraça todo mundo agora, né? Se quiser um abraço, é só. Ô, irmão Fernando Santos, um abraço. Deus abençoe pelo seu superchat. E eu vou complementar a resposta do irmão Antônio. Agora, ele está mais leve. Com o relato dele, que ele está mais leve, mais feliz, querendo compartilhar de Jesus com todo mundo. Não tá tão brabo. Vai assistir o jogo da Copa, assiste o jogo de São Paulo. Então, tudo isso mudou na vida dele aqui. É verdade. Deixa eu ver as perguntas aqui. Depois, a Mari Indagações. Vixe, essa deve estar cheia das indagações. Ela pergunta o seguinte:
Depois que o irmão saiu da CCB, teve visitas da Irmandade? Da CCB na sua casa? O o único que me procurou foi o cooperador de jovens da minha última comum, que me procurou. E aí eu falei com ele abertamente da graça, falei dos pontos para ele. Em partes ele concordou, mas ele tá dentro daquela lei ainda, né? Ele falou para mim, ah, mas a doutrina, meu irmão. Eu falei, meu irmão, mas que doutrina? Se a doutrina é Cristo, eu falei para ele, Cristo é a graça. Eu falei, quem tiver em Cristo vai guardar a doutrina, quem não tiver não vai guardar. Não, não existe a doutrina. Eu falei, aí ele ficou. Depois ele falou pra mim, no final ele falou pra mim, ah, irmão, eu vejo que o irmão é bem resolvido. Ele falou pra mim, daí o irmão vai lá mesmo. Eu falei, então tá bom. Mas E eu gosto, pode dizer. eu gosto muito, muito dele, ele é muito humilde. Gosto demais dele, desse irmão. E você, enquanto os irmãos estão fazendo pergunta aqui, e você tem algum projeto, ô Antônio Carlos, algum desejo de compartilhar dessa verdade, fazer alguma coisa, estudar um pouco mais a Bíblia? Você tem algum projeto desse tipo? Eu quero aprender sempre mais, aprender para falar de Cristo, né? Para falar. Eu vou ser bem sincero, eu tinha vontade é, lá quando eu estava na congregação, eu queria ser até ancião. Eu gostava de pregar, o negócio era pregar. Se abrisse o espaço, nós pregava. Mas e Mas agora? agora, assim, agora eu acalmei um pouco. Agora eu tô querendo, Acal- no momento, Acalmei um pouquinho. Agora não tem mais a questão de revelar, né, irmão? Agora não tem esse negócio de sentir lá onde você vai. eu O descobri. nego vai pôr O o pior é sempre que eu sentado descobri. lá. O pior é que foi acontecendo comigo. Eu fui descobrindo que eu não sei nada. Daí eu fui ficando chateado. Falei, "Ixi, eu pregava umas coisas nada a ver, eu não sabia nada da palavra." Comecei a ficar Ai, com Deus. vergonha. Comecei a ficar com vergonha. Falei, eu pregava, mas não sabia nada. Mas eu pregava a mesma coisa. Eu pregava. Ó, a irmã Eva pergunta o seguinte: Irmão, você saiu sem falar nada com ninguém ou anunciou que estava deixando? Eu acho desnecessário falar para alguém porque não vai adiantar nada. Simplesmente eu Você estava saí. na administração, alguma coisa ou não? Músico? Não, agora, não, eu fiz parte da administração, estava mais incluído no ministério quando eu estava lá na minha cidade. Aqui eu praticamente só tocava mesmo e não tinha muito. Entendi. Mas ó, se você tem o desejo de pregar, isso é maravilhoso, né? Mas talvez seja a hora de você se preparar. Você tem 31 anos, você falou, não é? Isso. Aí também não me engano, viu? Deixa, deixa voltar lá a câmera do irmão. Enquanto isso, vocês deixam o like aí para nós continuar Mas perguntando para os irmãos. Aí, eu acho que voltou. Eu acho que o volume voltou um pouco baixo. melhorou? Vamos tentar, vamos ver. Tá me ouvindo? Tô, tá bem. É. Continua ouvindo? Mas tá bem. É, ficou baixo. Eu acho que é melhor o irmão sair e voltar. Desconecta e conecta que eu espero o irmão. Gente, enquanto isso, deixa o irmão desconectar e conectar lá. Deixa eu ver se vai dar certo. Enquanto isso, deixa o seu like aí, o seu joinha. O que acontece, né? Eu vejo assim. Eu vejo. Deixa eu ver se o meu áudio tá normal aqui. Tá normal. Som. Som. Ah, tá. O que eu vejo é o seguinte. Que é muito difícil. Na minha opinião, é muito difícil a pessoa é, conseguir sair da congregação. Ainda mais se tem um pai diácono, alguém que é da obra da piedade, alguém que é cooperador e tem a família inteira. E chateia muito as pessoas
quando você se desliga da congregação, entende? Mas o importante é que eu não fico fazendo aqui propaganda de nenhuma igreja. Eu não faço propaganda da igreja é, batista, nem da presbiteriana, nem de tal igreja e nem de igreja nenhuma. Eu acredito que Jesus que vai guiar cada pessoa, as pessoas precisam ir experimentar e devem ir para a igreja para buscar um lugar para somar, não simplesmente para estar ali, sabe? Mas eu acredito que cada um tem um chamado, cada um tem um propósito. Então, nós devemos buscar isso. Qual que é o meu propósito? Qual que é o meu chamado? Aqui o irmão voltou. Deixa eu destacar a imagem dele aqui. Está me ouvindo aí, meu irmão? Deixa eu ver. O pessoal tá ouvindo a voz dele aí? Um som. Então, assim, se você tem um desejo, isso é bom, um desejo de pregar, de levar uma mensagem, talvez agora, talvez, né, é o momento de se preparar para isso, né? Fazer o Sim, correto, né? De entrar em uma faculdade, fazer uma teologia, entender um pouco mais da palavra, né? Você não pensa verdade. nisso? Sim, tenho vontade, é uma das vontades que eu tenho. É isso aí. Eu já tinha essa vontade lá, por não ter ideia, lá na congregação eu já comentava com a minha esposa que se eu pudesse eu ia fazer teologia, eu tinha vontade de fazer teologia. Então, tem muitas faculdades que é EAD, que é ensino à distância, faculdades top, faculdades boas, e que a mensalidade é barata, entende? É barata. Sim, Porque se você esperar o chamado de Deus, você esperar o dia que você tiver a oportunidade para depois disso você ir atrás de se formar, já não vai dar tempo. Deus precisa de já pessoas não. preparadas como Paulo, como você mencionou lá atrás. Então você vai sair Isso, daqui já com a tarefa de casa, vai procurar uma faculdade, vai se matricular para você levar esse evangelho para o povo aí. Já vai sair daqui sim. com essa tarefa. Isso. Viu? Meu pai tá na live, meu irmão mandou agora. Eu vou mandar um abraço pro meu pai aí, falar pro meu velhão que eu amo ele. Qual que é o nome dele? Antônio. Antônio também, né? Verdade. Um E abraço, irmão Antônio. Depois convidei ele para fazer uma live comigo. isso, meu pai era muito velho, mas ele não mexe muito bem no celular, sabe como que é, É, né? mas Meu pai tem vocês 60, ligam aí para meu ele pai, aí, ele faz. meu pai tem 63 anos, novinho. 63 E anos. Então tá super novo. aí meu irmão, mas eu falei com meu irmão, daí eu vou passar o número da sua coordenação e pode ser? Para ele entrar em contato? Pode, seu irmão? Pode, claro que pode. Passa o da Aline. Aí, Você tem aí da Aline. A Aline hoje fez um teste com você de uma chamada aí e tal. Ela conversou contigo, não foi? isso. Então passa o Aí, dela, que ela que agenda isso daí, ela que organiza lá. tá, eu vou passar pro meu irmão, porque como eu não moro perto, eu moro 130 quilômetros de lá, então faz uns 3 meses que eu não vou lá, daí meu irmão ajuda ele a entrar daí. É. Pode. Mas fala pro seu Aí irmão se ele eu tem vou, interesse de falar. isso, vou ver com ele também. Eu vou falar pro irmão, se eu tenho um pouquinho de conversa aí, meu pai vai dar umas 5 horas de live, prepara as lives, porque tem coisa para contar. Ele tem coisa pra contar. E sem contar que ele entende a questão da graça melhor, mais aprofundado do que eu, né? Então ele pode agregar bastante aí para. Ah, mas é legal. Eu gostei muito de ouvir sua história, porque ainda mais você que era mais sistemático ainda, né? Era aquela pessoa que Sim, não, né, não dava muita abertura, tal, e foi quebrando isso e já está até fazendo parte de outra igreja. Isso é sim, maravilhoso. É Jesus mesmo vindo buscar o que é dele mesmo e entrando onde quer que seja, né? Que eu acho muito sim. difícil isso. Mas eu fiquei muito feliz, muito mesmo, de ouvir o seu relato aqui. E eu espero aí fazer, quem sabe, com o seu irmão, com o seu pai, ouvir a história deles, ver que nós aqui não ofendemos ninguém, não falamos nome de ninguém, não denegrimos Isso. ninguém, mas estamos falando do evangelho, né? Sim. Mas vamos ver, assim. É um prazer estar aqui falando com o irmão, tá conversando com o irmão. Sempre eu tô nas lives aí. Antônio Alves, eu apareço nas lives. Sempre eu tô fazendo umas Ah, é? perguntas aí. Ah, que bom, continue. Quero mandar um abraço aqui, aproveitar a oportunidade aqui pro William.
lá do CCB História e Filosofia. Acabou de entrar na live aí, eu vi o nome dele saltando aqui na minha frente. É o Dioclinho que você falou. Quando eu falei do historiador do Itamar, você falou, é um Dioclinho? Não, esse é o William. Ele acabou de entrar aqui. Um abraço, William. Deus abençoe. É membro da congregação e somos aí parceiros, amigos aí. Um abraço para você e sua casa aí. E você tá sempre. Eu vejo lá o seu nome, mas eu não sabia que era tu, né? Agora eu vou saber que o Antônio Carlos é tu que tá lá fazendo as perguntas, tá lá com a gente. Tá Antônio Alves lá, Antônio Alves lá. Antônio Alves. E fala pra mim, faz tempo que você assiste as lives? Faz tempo. Faz tempo. Depois que eu comecei a entender a graça, que eu comecei a procurar, assim. Aí eu achei, comecei a assistir, começou a bater os assuntos com o meu irmão, com meu pai, né, comigo, que a gente viveu e tal. Aí eu comecei a assisti um monte já, vixe, vira e mexe, eu trabalho de madrugada, daí meu servicinho lá, vai fazendo o serviço, coloco o fone no ouvido e vou ouvindo as lives. Que bom, que bom. Deixa, eu vou mudar para sua câmera. É, o que, se você tiver uma mensagem, algo a falar para esse povo, algo para falar aqueles que se acham que não tem mais jeito, que estão condenados, às vezes estão aqui, teve um problema espiritual e a igreja condenou, ou o que você tiver no coração aí para falar para eles desse Jesus aí, deixa aí para os nossos irmãos e agradece eles aí, meu irmão. Tá, vamos lá. O que eu posso dizer para vocês? Nós somos livres em Cristo. Ele morreu por nós. O que ele fez por nós é infinito, não tem preço. Nós não precisamos fazer nada para pagar. Ele já pagou por nós. Ele já morreu por nós na cruz, deu seu sangue. Então seja livre, seja livre. Seja livre em Cristo. Saia da prisão da religiosidade, daquilo que prende você e, e que Cristo pode te perdoar. Ele tem o perdão. Tá nele o perdão. Homem nenhum, se alguém disser para você, se alguém falar para você, você está condenado, você não tem mais salvação, que nem já ouvi, é mentira, é mentira. Mentira, porque só está em Cristo. Isso só está em Cristo. Isso não está em homem nenhum e nem em falácia nenhuma de algum homem. Isso está em Cristo. Busque Cristo. Cristo tem perdão. Cristo tem salvação. E é tão gostoso ser livre, porque depois que me tornei livre em Cristo, é a coisa mais maravilhosa do mundo. Hoje eu adoro, eu falo, eu converso, eu oro em espírito e em verdade e sou livre em Cristo. É isso aí. Deus abençoe a todos que assistiram a live e que Jesus Cristo, a sua graça, vos liberte da escravidão do mundo, que vos liberte de tudo o que faz mal para nós, né? E deixa eu mandar aí um Amém. abraço para minha esposa aí, se ela assistir, a minha companheira, né? Senão ela vai ficar brava. Ela falou a live inteira e não falou de mim, né? Rapaz, você não quer dormir pra fora na casinha do cachorro, moço? Ah, não, não sou nada bobo, né? Mas a minha esposa tem sido muita companheira, a gente cresceu junto. E depois que nós entendemos a graça, a nossa vida mudou. Nossa vida mudou completamente. E agradecer ela por ela estar junto comigo nisso aí. Tá agora lendo a Bíblia, entendendo melhor, porque ela não entendia. Sabe o que eu acho muito legal nela, meu Daniel? Ela escreve. Minha esposa é formada em letras e pedagogia, né? E minha esposa, ela é muito boa para escrever. Ela não fala, mas ela escreve. O irmão precisa ver as coisas que ela escreve, ouvindo pregações, ouvindo as coisas. Ela escreve num papel a respeito da graça. Meu Deus, eu falei para ela que eu vou dar um jeito de repassar isso ali e postar, né? Que fica legal. Às vezes as pessoas vão ler, né? Enviar, Sim, porque sim. é o jeito que ela tem de guardar, né? Às vezes ela, como ela é professora, ela escreve e vai guarda na mente isso. É maravilhoso. Mas ela é minha Mas que bom. companheira, meu filhinho que Deus preparou. Tá bom? Deus abençoe. Amém. Eu fico muito feliz e é mais um relato de alguém que não saiu da igreja chutado, não é porque pecou e tiraram da igreja, simplesmente decidiu, através da palavra, o pai diácono, o irmão cooperador de jovem, ou seja, uma família estruturada dentro da congregação, mas o evangelho alcançou e Isso. resolveu viver por Cristo. Isso é maravilhoso, deixar o seu relato aqui para alcançar muitas pessoas. Nós ressaltar aqui, reforçar, ô Antônio, que nós não estamos fazendo propaganda de igreja alguma, mas sim do Não. Evangelho de Cristo, né? Eu acho que é isso, né? E dizer, o irmão falou bem aí, eu não saí porque eu pequei, não, porque tem muita gente que vai falar, saiu porque errou, porque se também tivesse pecado, Deus é poderoso para perdoar, não estou dizendo que alguém sai, não, mas eu estou dizendo que eu não errei, eu não fiz nada demais para sair, eu saí porque eu saí porque eu me senti livre e não fiz nada demais. Tá certo. Ó, o canal fica com as portas abertas. Daqui a um Tá bom. tempo
quiser gravar uma daqui a um tempo para falar como é que passou daqui a um ano, olha, nesse um ano foi assim, assim, quiser, tá aqui o canal de Portas Abertas, que Deus abençoe você. E se tu disse que você tem lá um lugar que você trabalha mais tranquilo à noite, né? Você pode ouvir as lives, Sim. então vá fazer sua faculdade, hein? Que dá para você fazer o EAD lá. Lá no silêncio, lá você Isso, vai estudar lá. Compra o vou notebook e fazer leva para sim. lá. Vou fazer sim. Quem sabe futuramente eu tô pregando por aí. Mas é isso que precisa, irmão. Com esse nível de Sim, revelação, com esse nível assim, poxa vida, da onde você passou, você consegue agora ajudar pessoas que estão lá, entende? sim, Mas é com muito bom certeza. cada vez mais você estar formado para poder auxiliar as pessoas com cada vez mais bagagem. Isso, quando você estiver formado, vai ser mais bênção ainda. Com certeza. Tá bom? Ó, um Tá bom. abraço, obrigado. As portas aqui estão abertas para você. Obrigado por compartilhar conosco. Dá um abraço à sua família. E seu irmão e seu pai querendo fazer, fala com a Aline que ela agenda para nós fazer outra live aqui, tá bom? Tá bom. Deus abençoe. Um abraço a Tamo todos aí. junto. Deus abençoe a todos. Gente, quero agradecer vocês aqui. O irmão Elias Dias. Eu sei que o irmão falou aí brincando. Tranquilo, tranquilo, tamo junto. Fica em paz. Fica em paz que nós estamos junto e misturado. Deixa eu diminuir aqui o trem aqui, diminuir a tela aqui. Ok. Nossa, eu tô com a luz na cabeça. Quando a pessoa ela está bem anjo assim, ó, você tá vendo? Ela fica brilhando, gente. É só quando está bem próximo de Cristo. Viu? Mas ó, Deus abençoe vocês que estiveram aí até agora. Compartilha essa live aí. O irmão saiu do Egito. Pois é, Silvana, saiu do Egito. Todos nós, né? Ai, meu pai eterno, deixa eu dar uma regulada nesse negócio aqui, que esse negócio tá forte aqui, gente. Piorou, ficou mais forte ainda. Olha só, hoje é feriado, né? Deixa eu ver que dia que é hoje aqui. Quarta, quinta. Amanhã nós não temos live. Na sexta-feira, provavelmente nós teremos. E o que que acontece? Tem uma irmã que ela vai gravar comigo, mas ela prefere fazer gravada. Ela tem um relato lá, eu acho que vai poder ajudar muitas pessoas. Nós vamos fazer isso na sexta-feira. Então, se você ver, observar aí no canal que tem live na sexta, será com essa irmã. Se não houver a live, é porque eu estarei gravando com ela, mas logo depois da gravação eu vou publicar para que possa alcançar mais pessoas e você vai ver, é um relato muito bacana. Esse final de semana nós vamos estar gravando com o nosso irmão Itamar Coutinho, que vai falar sobre muitas questões aí, sobre a congregação, sobre Franciscon. É um irmão muito... ele tem uma profundidade na historicidade da congregação, acho que ninguém tem, entende? Então, Deus abençoe vocês. Aqui o único intuito é somar na sua vida, o único intuito aqui é te ajudar, é trazer relato de pessoas, é para que nós possamos estar falando do evangelho, tá bom? Um abraço, obrigado por vocês estar aí, obrigado por todos que estão aqui na live, quem está ajudando, feriado, e a Aline está lá nos ajudando no home office, tem mais pessoas trabalhando para nos ajudar. Deus abençoe vocês grandemente, que Deus possa retribuir a cada um de vocês. Deus abençoe o superchat, quem enviou o superchat para ajudar o canal, quem vai enviar aí, deixa eu colocar aqui, ó. Às vezes os irmãos perguntam, cadê? Ah, não tem aqui. Mas nas outras lives tem como enviar um Pix. Aqui embaixo, assim, onde está escrito podcast ali, tem lá o número do Pix, que podem enviar um Pix para nos ajudar. Enfim, de todo jeito, eu quero agradecer vocês pelo like, por estar aí comigo até agora. Obrigado, que você tenha uma excelente tarde, um excelente dia, que Jesus possa transbordar na sua vida esse evangelho e você saia daqui sentindo que você é livre, ou seja, você pode e deve tomar as suas decisões. Você é livre para estar aonde você quiser, para você congregar onde você quiser. Você é livre para ser feliz e feliz com Cristo, tá bom? Um abraço, gente.